um outro produto que está aí à sua disposição também nas nossas redes, além do YouTube. Está lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Threads, no TikTok, e você pode acompanhar também toda a nossa transmissão, além do YouTube e do Facebook. Pode ser pelo nosso site e também pelo Band Play. Obrigado pela companhia. A Thaís Freitas e o Pedro Campos já estão aqui prontos para trazer aquilo que é de mais importante, é saber quem leva o segundo turno na eleição em 51 cidades do Brasil. Acontece amanhã às 3 da tarde, terá eu e o Zaidan, você segue na nossa programação aqui. Obrigado pela companhia, valeu, tchau. Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Band Eleições. Eleições 2024, na Rádio Bandeirantes. Da tarde, 58 minutos, reta final das eleições 2024, últimos instantes, últimos minutos para você, eleitor, fazer o seu papel como cidadão e participar da Festa da Democracia 2024. As eleições municipais em segundo turno têm cobertura completa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, você é meu convidado, minha convidada a acompanhar em tempo real a apuração das eleições 2024 em FM 85.7 pelas plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que até agora ficou com a companhia da equipe direto da capital paulista, que hoje estará novamente nos microfones da Rádio Bandeirantes a partir das 8 da noite com a cobertura da capital paulista e também às 10 horas com o Canal Livre Especial. A Rádio Bandeirantes Campinas você acompanha em FM 85.7 pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e com imagens no nosso canal do YouTube, direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas. E temos conosco, nesta edição especial do Band Eleições, os trabalhos técnicos e a coordenação técnica do Gil Kleber na mesa de som, com o Lucas Pessoa na coordenação técnica. Você também é meu convidado, minha convidada, a participar desta edição especial do Band Eleições, contando pra gente como foi o seu domingo eleitoral, você morador de Sumaré, você que acompanha a nossa programação em Jundiaí, Piracicaba, Limeira, os 4 municípios da nossa área de cobertura com disputa ainda em segundo turno para a escolha de prefeitos e vice-prefeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Você morador das outras cidades, alô você de Campinas, fala um pouquinho pra gente da expectativa para o segundo turno em outras cidades e municípios que ainda estão em disputa. Nós vamos acompanhar em tempo real apurações nas capitais como a cidade de São Paulo, Belo Horizonte, a equilibradíssima disputa em Fortaleza, as eleições em Curitiba, Porto Alegre e tantos outros municípios importantes para o nosso país que ainda estão fechando as urnas neste momento às 5 da tarde e 1 minuto. Conosco, direto dos nossos estúdios aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, Rodolfo Neves, muito boa tarde para você. Reta final de segundo turno, um capítulo final da nossa democracia a ser escrito hoje em 4 cidades da nossa região, em mais de 50 municípios em todo o Brasil. Um ótimo domingo para você, Rodolfo. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, ouvinte Bandeirantes. 4 cidades, 8 candidatos, 8 partidos diferentes, então uma disputa bem diversificada aqui nas nossas cidades da nossa região. Campinas foi decidido no primeiro turno, mas vamos acompanhar
você disputa voto a voto até o final da apuração. Acho que a gente vai ter emoção ainda para saber quais vão ser os 4 novos prefeitos aqui das cidades da nossa região. Conosco também nessa cobertura especial neste domingo, 27 de outubro de 2024, Walter Sena. Boa tarde, sempre um prazer ouvi-lo na Rádio Bandeirantes Campinas. Sena. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Realmente um prazer a gente estar aqui nessa cobertura especial. A campanha do primeiro turno foi cansativa para os candidatos, né? Eles deram entrevista aqui nas sabatinas, na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes também, e eles diziam da exaustão que é a campanha política, mas todos correndo, animados para disputar voto a voto nos municípios que ficaram essa disputa para o segundo turno. É o caso, portanto, dessas 4 cidades aqui, Piracicaba, Jundiaí, Limeira e Sumaré, na região aqui que é coberta pelo grupo Bandeirantes de Comunicação aqui na Band Mais TV. Vamos acompanhar voto a voto, o ouvinte não vai perder nada aqui na cobertura da Band. Vamos começar fazendo um panorama das 4 cidades da nossa área de cobertura, do grupo Bandeirantes de Comunicação em Campinas, que estão ainda com as urnas parcialmente abertas. Quem estava nos colégios até às 5 da tarde, do portão para dentro, ainda está autorizado a votar. Quem estava do portão para fora, como naquela corrida para o Enem, para o vestibular, os atrasados das eleições não são autorizados a entrar depois das 17 horas, horário de Brasília. Os primeiros resultados devem sair dentro de 30 a 40 minutos, é o tempo de deslocamento das urnas das escolas até a sede de cada município onde fica o cartório eleitoral, que recebe essas mídias e transmite as informações para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo e para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Disputas como, por exemplo, na cidade de Sumaré. Nós temos imagens, inclusive, dos candidatos que mais cedo votaram nos 2 municípios, os 2 candidatos. O William Souza foi o primeiro a votar mais cedo, ele esteve presente juntamente com a família, candidato do PT, que nessa campanha teve inclusive um comportamento curioso numa leitura de visão estética de uma campanha que se imagina do PT, marcado pela cor vermelha, marcado pela estrela tradicional desde a fundação, candidato do PT usando cores mais claras, cores branca na camisa, preta na calça. Para você que está nos acompanhando com imagens, você vê o momento da votação do candidato William Souza e a estratégia de campanha de não usar o vermelho sequer naquele adesivo usado para colar, por exemplo, no peito do candidato na hora da votação. Candidato William votando com a família, acompanhado da esposa, dos filhos, ele que foi já presidente da Câmara Municipal da cidade, votou por volta de 10 horas da manhã. Já o candidato Henrique do Paraíso, candidato do Republicanos, votou aos 44 do segundo tempo. Chegou por volta de 4h30, 4h35 da tarde. Entrou faltando cerca de 10 minutos para votar, utilizando camisa da Seleção Brasileira, uma camisa retrô da Copa de 58, um boné verde com as iniciais do nome dele, o H de Henrique, na verdade uma inicial apenas, o H de Henrique, com o número 10, referência ao Partido Republicanos, uma estratégia que se assemelha mais ao que fez Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo em primeiro turno, com mais de 1.700.000 votos, deixando para o finalzinho essa opção de voto. Já em Jundiaí, os 2 candidatos que disputam o segundo turno das eleições são Parimoski, candidato do PL, e Gustavo Martinelli, candidato do União Brasil. Vamos começar com as imagens de Parimoski, atualmente secretário de Finanças ou gestor de finanças, já que Jundiaí mudou a nomenclatura de secretaria para unidade de gestão. E o candidato Parimoski votou na Escola Municipal José Romeiro Pereira, que fica na Vila Progresso, por volta de 11 horas da manhã, ao lado da esposa, ao lado das filhas. Uma votação tranquila, uma votação sem filas, sem presença também, pelo menos com registro, de qualquer tipo de confusão, de qualquer ocorrência mais grave ligada à boca de urna. Já o candidato Gustavo Martinelli votou na Escola Municipal Aparecido Garcia, do Jardim Martins. Gustavo Martinelli, que é o atual vice-prefeito da cidade de Jundiaí, num cenário curioso em que a máquina pública
se dividiu ao meio, com 2 candidatos que até pouco tempo eram aliados e agora se tornaram opositores. Eleições em Jundiaí, encerradas às 5h07. Vamos para lá, ao vivo, com o repórter Igor Val, saber um pouco mais sobre a participação do eleitor neste momento, sobre o momento em que os eleitores estão encerrando a sua participação. O Igor está se posicionando, acompanhando a reta final desses atrasadinhos, aqueles que deixam para o final, e agora se deslocando para outra área, outro ponto, que é o cartório eleitoral, e assim também aguardar a chegada das urnas e das mídias. Assim que o Igor estiver conosco, a gente já vai posicionar também a participação da nossa reportagem, desde cedo, circulando as 4 cidades que formam a nossa área de cobertura. Mas para a gente complementar esse giro dos outros municípios ainda em segundo turno, cidade de Limeira também com 2 candidatos que as pesquisas apontam muito equilíbrio nessa disputa em segundo turno. Murilo Félix, candidato do Podemos, e Betinho Neves, candidato do MDB. Vamos acompanhar também as imagens para você que está conosco no nosso canal do YouTube, começando pelo candidato Murilo Félix, votou por volta de 13h, estava também ao lado da família, o candidato chegou acompanhado por alguns membros da campanha, correligionários, preparou material também para as redes sociais. A eleição nesta edição 2024 muito tranquila na cidade de Limeira, sem fila. O candidato votou na Faculdade ISCA, o Instituto Superior de Ciências Aplicadas da cidade de Limeira, por volta de 13h. Esteve também acompanhando o voto do candidato a vice e, nesse momento, está reunido com alguns eleitores e membros da campanha para acompanhar a apuração em tempo real. O candidato Betinho Neves, do MDB, votou por volta de 10h da manhã, acompanhado da esposa e da vice, a doutora Maíra Costa, também numa urna que estava ali separada em uma escola com pouca movimentação, sem formação de fila e sem nenhuma ocorrência até aqui na cidade de Limeira, que teve um segundo turno um pouco mais quente do que o primeiro e um cenário que aponta a última pesquisa Quest, divulgada no finalzinho da semana, que há uma indefinição de quem será o próximo prefeito na cidade de Limeira. O mesmo vale para Piracicaba. 2 são os candidatos experientes que são conhecidos na cidade. Bajas Negre, que teve maior votação no primeiro turno, candidato do PSDB, já foi prefeito na cidade, já esteve em cargos importantes, como, por exemplo, à frente do Ministério da Saúde, na época do governo de Fernando Henrique Cardoso, em que o ministro era José Serra. Bajas Negre votou também logo cedo na cidade de Piracicaba, acompanhado por vários eleitores, por vários membros da campanha, mas sem problemas nesta eleição de 2024. Um dos últimos nomes, inclusive, do PSDB, ainda em disputa no segundo turno, integrante da coligação Piracicaba Merece o Melhor. Bajas Negre votou na Escola Estadual Professor José de Melo Moraes, que fica no bairro São Judas. E agora, durante a apuração, está na sede do Diretório Municipal do PSDB, que fica na rua Floriano Peixoto, no centro de Piracicaba. Concorrente direto e também numa eleição que promete ser voto a voto, Elinho Zanata, candidato do PSD, votou na Escola de Engenharia de Piracicaba, falou para a imprensa sobre a importância dos piracicabanos irem às urnas, participarem democraticamente desse processo de escolha do próximo prefeito, e acompanha ao lado de familiares e apoiadores. Não divulgou o local exato da campanha para o segundo turno no acompanhamento da apuração, da marcha da apuração para os votos assim que forem abertos. Vamos girar a nossa reportagem, então, começando com Igor Val, direto da cidade de Jundiaí, trazendo as informações do município que tem, pela terceira vez em sua história, a disputa em segundo turno para a escolha de prefeito.
Igor, você está onde neste momento? Eleições tranquilas em Jundiaí? Conta pra gente um resumo do que você percebeu na cidade nas últimas horas e a expectativa para os minutos que estão por vir com a abertura dos resultados nas urnas. Boa tarde, Igor Val. Boa tarde, Heitor. Boa tarde para todo mundo que está ligado na Rádio Bandeirantes nesse domingo de eleições. Heitor, estou aqui em frente ao maior colégio eleitoral de Jundiaí, o Colégio Divino Salvador, na Vila Arém. Cerca de 9 mil pessoas passaram por aqui. Eu conversei, Heitor, com alguns fiscais desse colégio e eles falaram que o movimento foi muito tranquilo aqui durante todo esse domingo de eleições. A gente também acompanhou algumas sessões e os eleitores ficavam menos de 1 minuto dentro das salas para encerrar, então, essa votação. Também aqui nenhuma urna apresentou defeitos durante esse domingo e também não foi registrado nenhum crime eleitoral, como, por exemplo, a boca de urna. Nenhum santinho também foi visto aqui na calçada desse colégio, muito por ser o segundo turno e não ter a disputa de vereadores. É atrás de mim, Heitor, então, o colégio eleitoral, e dentro dele a gente também conversou com as mesárias onde as pessoas justificaram o voto e elas falaram que cerca de 100 pessoas justificaram esse voto, um número muito menor do que o primeiro turno, segundo elas. Então agora foi encerrado essas votações, as urnas vão para o Fórum Eleitoral de Jundiaí e também a gente vai para lá acompanhar essa apuração. Disputam então a Prefeitura de Jundiaí o José Antônio Parimoshi, do PL, e o Gustavo Martinelli, do União, os dois que já estavam na prefeitura. Parimoshi era secretário de Finanças da última gestão e Martinelli era o vice-prefeito. Então a gente volta em breve acompanhando essa apuração aqui dos votos de Jundiaí. Heitor, volto com você. Combinado, Igor Val. Essa disputa Parimoshi do PL e o Gustavo Martinelli do União Brasil também, ao que tudo indica, promete ser voto a voto. De Jundiaí, vamos a Piracicaba conversar com o repórter Everton Ramos, que acompanhou reta final de votação nesse importante município do nosso interior de São Paulo e a disputa entre Vargas Negre e Elinho Zanata. Por enquanto, Everton, ainda não temos nenhuma parcial da apuração. Conta um pouquinho pra gente o clima na cidade neste domingo histórico para a democracia. Boa tarde para você, Everton Ramos. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Isso mesmo, a nossa equipe está aqui no cartório eleitoral, no centro da cidade de Piracicaba, onde por aqui a gente acompanhou um corre-corre agora há pouco, no momento em que a votação foi encerrada, por volta das 5 horas da tarde. As pessoas, os funcionários aqui de camiseta preta, saindo em direção, então, às sessões, às zonas eleitorais, para retirarem as urnas e principalmente aquelas mídias, né, uma espécie de pendrive que vai ser trazido para cá. Até o momento, Heitor, a nossa equipe não registrou, nós temos aí 15 minutos, a chegada de nenhuma van, de nenhum veículo, então, trazendo essas mídias eletrônicas tão importantes para esse trabalho de apuração. Por isso, ainda nenhuma parcial liberada até o momento, agora 5 horas mais 15 minutos. Heitor, em relação à votação, uma votação muito mais tranquila. A nossa equipe acompanhou, não só aqui na cidade de Piracicaba, mas também em Limeira. A gente viu uma votação muito mais tranquila do que no primeiro turno. Nenhum crime eleitoral foi registrado, não tivemos prisões, por exemplo, por boca de urna. Tudo aconteceu de uma forma mais amena. Os eleitores também não perderam muito tempo para registrar o seu voto na urna. Muito poucas intercorrências registradas, tanto no município de Piracicaba quanto no município de Limeira, em comparação, claro, com a votação do último dia 6 de outubro, no primeiro turno. Heitor, por aqui, há uma expectativa por parte da Justiça Eleitoral de que os eleitores compareçam mais neste segundo turno. Isso porque durante o primeiro turno, para a gente ter uma ideia, cerca de 314 mil pessoas eram aptas a votar aqui em Piracicaba. E nós tivemos um número de quase 100 mil eleitores ausentes, né? Mais precisamente, 91 mil eleitores não foram às urnas no último dia 6 de outubro, aqui no município de Piracicaba. A gente segue por aqui acompanhando a movimentação e voltando a qualquer momento, assim que a primeira van chegar e a movimentação por aqui, claro,
aumentar, começar a soltar as parciais, a gente volta trazendo mais detalhes de como está tudo por aqui. Região central de Piracicaba, Avenida Armando Salles de Oliveira, a gente está no cartório eleitoral, então, acompanhando o trabalho da Justiça Eleitoral na chegada das urnas e das mídias eletrônicas para começar esse trabalho de apuração por aqui, Heitor. Combinado, Everton Ramos. Ao longo desta tarde e noite de domingo, vamos acompanhar também os resultados nas principais capitais, algumas já com números adiantados, hein? Neste momento temos resultados. Vamos a Belém do Pará acompanhar os primeiros resultados com 13,07% das sessões já totalizadas. Temos até aqui na capital do Pará, que será inclusive sede de um grande evento para o ano que vem, a COP, que vai reunir grandes autoridades do mundo todo para discutir o futuro do meio ambiente. Temos até aqui 13,07% das urnas apuradas, com o candidato Igor do MDB liderando com 55,78% dos votos válidos, contra o delegado Éder Mauro do PL, tendo 44,22% dos votos apurados. A eleição que promete ser a mais disputada, pelo menos é assim que se aponta para a capital do estado do Ceará, Fortaleza, tem uma parcial até aqui pequena de urnas totalizadas, mas mostrando que vai ser voto a voto. Sabe qual a diferença de votos neste momento entre o primeiro e o segundo colocado? Um voto. Evandro Leitão, do PT, aparece com 50,01% dos votos válidos, um total de 2.110 votos. André Fernandes, do PL, aparece com 49,99%, 2.109 votos. 2.110 para o candidato do PT, 2.109 para o candidato do PL, numa discussão que vai além de Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, Rodolfo Neves e Walter Sena. A realidade local, as lideranças locais também estão divididas, como a família Gomes, Cid Gomes, Ciro Gomes, candidatos a vereador que estavam em cima do muro tiveram que fazer uma escolha nessa cidade tão importante para o Nordeste como Fortaleza, e uma grande expectativa, principalmente para os grupos bolsonaristas, de conseguirem uma capital importante no Nordeste, onde historicamente o PT tem muito mais votos nas eleições presidenciais. Rodolfo e Sena. Olha, a situação ali está realmente errada. Você vê aí nessa primeira parcial que você acabou de colocar aqui para o nosso ouvinte e para quem está acompanhando imagens também no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Agora, esse detalhe do Ciro Gomes ter manifestado apoio ao candidato do PL, André Fernandes, realmente criou um bochicho imenso, né? A família em pé de guerra lá, a família Gomes em pé de guerra em Fortaleza, isso mexeu um pouco as estruturas do tabuleiro e também, né, deixou a temperatura mais alta. Agora, é uma coisa curiosa, porque fica difícil para o eleitor e para o próprio candidato imaginar que fim vai dar isso. Ninguém em sã consciência consegue imaginar o que vai acontecer em Fortaleza. Então vai ser voto a voto, cabeça a cabeça até o final. A gente observa que quando tem uma cidade que está com essa coisa acirrada assim, nem o Instituto de Pesquisa, nem os cientistas políticos, nem os analistas conseguem capturar, conseguem também se atrever a dar qualquer prognóstico. Então, acho que ali vai ser uma eleição que só no finalzinho vai ser resolvida. Né, Rodolfo? Peculiaridades regionais que a gente está vendo em todo o país, mas trazendo um panorama aqui do estado de São Paulo, a gente nota que a maioria das prefeituras deu uma guinada à direita. Se a gente faz o raio-x das cidades que estão tendo segundo turno aqui no estado de São Paulo, de 30 cidades possíveis de segundo turno, 18 estão concorrendo agora. Dessas 18, 6 são PL, estão na disputa, 5 MDB, 4 União Brasil, 4 Republicanos, 4 Podemos e 3 do PT. Então a gente vê que na maioria das disputas o Centrão e a direita estão disputando, estão concorrendo. O PL já foi o partido que mais cresceu e quantidade de prefeitos aí eleitos no primeiro turno.
E no segundo turno também ele tem essa maioria, principalmente aqui no estado de São Paulo. Olha, teve uma segunda parcial agora em Fortaleza, a diferença aumentou de 1 voto para 123 votos, com a liderança ainda de Evandro Leitão, candidato do PT, contra André Fernandes, candidato do PL. Uma outra eleição que também tem uma cara de disputa nacional, uma questão mais ideológica, além dos assuntos locais, obviamente, é a eleição na cidade de São Paulo, a disputa entre o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, contra o deputado federal Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL. Ainda não temos nenhuma urna aberta na capital paulista, mas já temos um balanço das eleições neste segundo turno, com um dia tranquilo e falas polêmicas. Vamos a São Paulo conversar com o Márcio Campos para resumir para a gente a parte principalmente da logística das urnas, do voto do eleitor, de alguma confusão envolvendo candidatos. Foi tudo tranquilo nesta apuração em segundo turno, nesta eleição em segunda etapa, hoje, 27 de outubro. Márcio, boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham agora, né? Pois é, olha, esse segundo turno aqui na capital paulista é um segundo turno muito tranquilo, viu, gente? Nenhuma, de acordo com o TRE, nenhuma ocorrência policial registrada, nenhuma ocorrência grave, não houve também falta de energia elétrica em nenhuma sessão e mesmo que houvesse falta de energia elétrica em alguma sessão, as urnas eletrônicas são abastecidas aí com bateria, então elas são dotadas com bateria, não tem problema nenhum, elas conseguem continuar funcionando sem problema algum também. Né? E de todas as quase 45 mil urnas espalhadas nessa votação de segundo turno em São Paulo, apenas 40 foram substituídas. Sabe o que isso significa? 0,089%, ou seja, não chega nem a 0,1%, é um número menor, inclusive, do que as urnas eletrônicas substituídas no primeiro turno. É bom lembrar o seguinte, além da capital paulista, outros 17 municípios do estado de São Paulo tem eleição nesse segundo turno, totalizando cerca de 15 milhões de eleitores. Isso é quase a metade do que está indo para as sessões eleitorais neste domingo em todo o Brasil. Né? Então, das 51 cidades, 18 estão no estado de São Paulo, com quase 15 milhões de eleitores, tudo transcorrendo normalmente. E também, de acordo com o TRE, o aplicativo, né, o e-título, ao contrário do primeiro turno, que houve uma sobrecarga no início, logo no início, às 8 horas da manhã, né, principalmente o pessoal que estava fazendo aí a sua justificativa da ausência na votação, dessa vez não teve sobrecarga, pelo menos até agora não há nenhuma informação de que o e-título não tenha funcionado corretamente. Está tudo, enfim, transcorrendo normalmente nesse segundo turno, viu? Muito obrigado, Márcio Campos, direto da capital paulista, onde mais cedo, no momento em que a comitiva do prefeito Ricardo Nunes saiu para votar, cada um em um colégio, o candidato a prefeito, o candidato a vice, o governador Tarcísio de Freitas, o filho do ex-prefeito Bruno Covas, em um determinado momento eles fizeram uma entrevista coletiva em que o governador Tarcísio de Freitas, um dos principais, se não o principal aliado de Ricardo Nunes, afirmou que conversas de integrantes da facção criminosa PCC foram interceptadas pelo Serviço de Inteligência e mostram que havia orientações para que determinadas pessoas votassem em Guilherme Boulos, do PSOL, para a Prefeitura de São Paulo. Ele não apresentou provas. A Secretaria de Segurança Pública informou que o sistema de inteligência da Polícia Militar interceptou a circulação de mensagens atribuídas a essa facção, determinando a escolha de candidatos à prefeitura nos municípios de São Paulo, Santos e Sumaré. Informação que está em uma nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil investiga a origem dessas mensagens. Isso provocou uma reação do candidato Guilherme Boulos, que é deputado federal e agora ingressou com um pedido na Justiça Eleitoral para que Tarcísio de Freitas se torne inelegível pela afirmação que fez sem provas. Ele diz que Tarcísio não se aprofundou sobre o tema, não apresentou as supostas ligações ou trocas de mensagens
e há um pedido de cassação do registro de candidatura ou diploma de Ricardo Nunes e do candidato a vice, Ricardo de Mello Araújo, por supostamente serem beneficiados pelas declarações do governador do estado. Será que teremos terceiro turno nas eleições da capital paulista ou é apenas aquela resposta que se espera protocolarmente de um candidato acusado dessa forma num dia como hoje, um dia em que isso pode definir o voto de quem ainda está indeciso? Walter Sena e Rodolfo Neves. Eu acho que esse é um caso, né, que sempre atrapalha, nunca ajuda. O governador Tarcísio de Freitas, realmente uma declaração como essa, eu acho pessoalmente que é muito difícil que ele tenha inventado uma coisa dessa. Porque daí, se alguém pediu uma prova, ele já disse que é o setor de inteligência que detectou, é muito possível ou provável que ele remeta para a justiça essas informações, né, coletadas lá pelo setor de inteligência. Normalmente, o serviço reservado da PM ou o serviço lá de investigação da Polícia Civil que consegue detectar coisas como essa, e aí é uma coisa que não é pública, não fica ali rodando. Então, como ele deu essa declaração com a eleição em curso, isso que é delicado, né? Ele vai ser obrigado agora a responder, mostrar lá na Justiça Eleitoral alguma coisa nessa linha. Mas é uma coisa que realmente, de qualquer maneira, atrapalha, porque você joga um foco, uma luz em cima de um problema, o outro candidato se mostra prejudicado, e aí, claro, entra com ação na Justiça Eleitoral e fica aquela dúvida, aquela coisa. Eu acho que é mais uma questão também de tumultuar do que propriamente, porque eu acho que quem vai votar no Ricardo Nunes a essa altura, né, ao longo do dia, quem votaria no Ricardo Nunes não muda de opinião por causa disso, e no Boulos também não. Então a eleição estava mais ou menos já estabelecida. Quem não tem mais indeciso do meio da tarde para frente na eleição. Eu acho que, mas de qualquer maneira é uma coisa que eu acho que sempre atrapalha. A gente precisa separar isso em duas coisas. Primeiro é a declaração do governador, isso acho que a Justiça Eleitoral precisa avaliar e entender isso, quais são as medidas cabíveis. A outra coisa é o fato. O tema, ligação com organizações criminosas, permeou várias campanhas aqui no estado de São Paulo e no país. O Silmar Fernandes, presidente do TRE São Paulo, ele falou que 70 candidatos estavam sendo monitorados com suspeita de ligação com organizações criminosas. Desses 70, 10 foram eleitos. A gente espera agora que a Justiça abra essas investigações, abra o devido processo legal, para que esses candidatos que tenham ligação com organizações criminosas não venham ocupar o cargo. Isso é inadmissível. A gente vê organizações criminosas tomando conta de vários setores da sociedade. A gente não pode esperar que um prefeito, um vereador ou outro político tenha ligações com organizações criminosas. Isso é inadmissível. Não seria, de repente, melhor até para evitar esse tipo de polêmica, o governador apresentar essa possível ligação, esse possível pedido da facção criminosa já com um resultado fechado das urnas? Porque aí você não gera dúvida nenhuma de que a investigação ela não tinha nenhum caráter eleitoral. Ela tem apenas o caráter de cortar as relações políticas de possíveis membros de organização criminosa com o meio eleitoral. Se o governador chega hoje com pessoas presas, resultado apresentado, e expõe à imprensa quais são essas mensagens, tudo isso se torna incontestável. Agora, às vésperas da eleição, ou no dia da eleição, mais especificamente, ele abre margem para levar esse tipo de crítica para a sua gestão. Porque hoje, o governador Tarcísio de Freitas, ele é talvez um dos principais cabos eleitorais das disputas em segundo turno no estado de São Paulo. Ricardo Nunes sabe muito bem disso. E usar essa imagem com a máquina pública sem apresentar esse elemento é criar um problema que o governador talvez nem precisasse numa cidade onde o candidato dele já lidera as pesquisas e ganhou no primeiro turno, embora com uma margem pequena. Me parece que o governador deu uma marsalzada, para fazer uma referência a Pablo Marçal, e acaba jogando com as mesmas regras que foram criticadas pelos dois candidatos, que inclusive Guilherme Boulos, no segundo turno, também usou estratégias de Pablo Marçal. Então, de certa forma, aquele candidato que os dois que hoje disputam o segundo turno
bateram que jogava fora das 4 linhas. Os dois usaram em algum momento as mesmas estratégias para ganhar voto nesse segundo turno, Senna. Né, que ele não falou em momento nenhum que o candidato Boulos, ou esse ou aquele candidato, tem ligação com facção criminosa. A notícia é que a facção criminosa teria dado ordens para que aquelas pessoas ligadas, que estão fora, familiares, aquela coisa toda, né? Eles chamam de salve, né? Quando a facção criminosa joga um salve e dá ordem para quem está fora da cadeia tomar alguma atitude, alguma medida. E aí essa facção teria dado ordem para as pessoas votarem no Boulos. Quer dizer, essa ordem, na verdade, se você recomendar voto para alguém, não seria necessariamente crime, né? O crime seria o cara preso tá dando ordem para quem está de fora, né? Então, de qualquer maneira, foi uma coisa desnecessária. Eu acho que o governador não precisava disso efetivamente. Vamos ver onde é que isso vai dar. Agora, ele vai ter que, claro, né, como vai ter uma cobrança forte em cima dessa história, ele vai naturalmente ter que informar lá a Justiça Eleitoral sobre esse assunto direitinho. Bom, temos a primeira parcial na cidade de São Paulo, temos também as primeiras parciais aqui da nossa região, só para a gente fechar esse assunto na capital paulista. Primeiros resultados da cidade mais importante da América Latina, a cidade de São Paulo. Vamos apresentar a você que está conosco também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva para participar do nosso chat ao vivo, deixe seu like e acompanhe com imagens a apuração em tempo real que em São Paulo traz a seguinte parcial até aqui. 1,09% apenas das urnas apuradas, mas com Ricardo Nunes liderando essa primeira parcial com 63,21% dos votos válidos e Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL, 36,79% das urnas apuradas. Aqui temos em São Paulo votos nulos, um total de 6,61% até aqui, votos em branco 3,36%. Nada muito fora da média que se tem numa eleição equilibrada como essa na capital paulista. Vamos aos números da nossa região, porque os primeiros resultados começam a aparecer. Eu começo falando de Sumaré. Sumaré, temos a primeira parcial até aqui, 2,97% das urnas apuradas, dando a vantagem nessa primeira parcial a Henrique do Paraíso, atual vice-prefeito de Sumaré, candidato pelo Republicanos. Ele lidera essa primeira parcial com 58,67% dos votos válidos. Um total de 2.128 votos. William Souza, candidato do PT, aparece com 41,33% dos votos válidos, 1.499 votos. Temos a primeira parcial também da cidade de Limeira. Atenção, você que nos acompanha em Limeira. E uma apuração que está indo rapidamente. Já temos 5,78% das urnas apuradas. Há um equilíbrio, mas uma margem de vitória que vai aumentando a cada parcial para Murilo Félix, candidato do Podemos, com 52,97% dos votos válidos. Um total de 3.110 votos a Murilo Félix. Betinho Neves, candidato pelo MDB, tem 2.761 votos. Uma parcial de 47,03%. Arredondando, estamos neste momento com Murilo Félix, 53%. Betinho Neves, 47%. Primeira parcial já avançada também na cidade de Piracicaba. Piracicaba já apurou mais de 1/4 das sessões. Até aqui são 5 horas e 36 minutos. Me arrisco a dizer que próximo das 6 horas já teremos uma definição na cidade de Piracicaba, com Elinho Zanata, neste momento, 26,40% das urnas apuradas. Elinho Zanata, do PSD, aparece com 52,83% dos votos válidos. Bajas Negre, candidato do PSDB, tem 47,17% dos votos válidos até aqui. Um resultado que surpreende, principalmente pelo que foi o primeiro turno. Vamos só trazer os números
exatos de votos até aqui, Elinho Zanata, 27.747, Bajas Negri, 24.778. Uma diferença aí próxima de 3 mil votos que vai consolidando até aqui uma vantagem para Elinho Zanata. E uma virada que podemos ter nesse segundo turno contra um dos nomes mais fortes da região, prefeito em diversos mandatos. O último nome do PSDB no interior de São Paulo ainda competitivo, mas que até aqui vem perdendo essa eleição e a gente vai acompanhando um resultado que deve sair muito em breve, Rodolfo. Até aqui, pelas essas duas parciais, duas viradas, né? Porque até em Limeira também, o Betinho Neves ficou em primeiro lugar no primeiro turno, né? O Murilo Félix até agora pegando essa liderança. Claro que é muito cedo, ainda são 6% dos votos válidos. Agora Piracicaba deve ser voto a voto, urna a urna, porque a gente teve uma pesquisa divulgada na sexta-feira em que mostrou exatamente 50% para cada um dos candidatos nas intenções de voto. Então vai ser uma eleição muito disputada. O Bajas Negri traz toda essa bagagem dele de 3 vezes já como prefeito da cidade. E o Elinho Zanata também com experiências no executivo, mas como prefeito de outras cidades na região. Então uma disputa que promete muito e até o final. Temos a primeira parcial de votos de Jundiaí neste momento, das 4 cidades que nós cobrimos da nossa área de cobertura, a última a apresentar uma primeira parcial. E até aqui também com virada do que foi o resultado em primeiro turno para o segundo turno. A parcial ainda é tímida, 1,66% das urnas apuradas. Gustavo Martinelli, candidato do União Brasil, lidera até aqui a corrida pela eleição em Jundiaí com 58,64% dos votos válidos. Pari Mosque, do PL, 41,36% dos votos válidos. Os votos em Martinelli somam quase 1.800 até aqui, contra 1.266 de Pari Mosque. No caso de Jundiaí, Sena, o segundo turno de muitas trocas de acusações entre os candidatos, em alguns momentos até provocações de familiares, questões pessoais sendo levantadas e uma violência nas redes sociais que, olha, felizmente não aconteceu de chegar às urnas, às ruas, às vias de fato. Mas um clima muito pesado e tenso entre 2 nomes que eram aliados até o começo do ano. Os 2 pertencem à máquina pública. Gustavo Martinelli como vice, Pari Mosque como secretário. Em determinado momento, eles rompem. E agora é a disputa de uma máquina em que o eleitor que votou em Luiz Fernando Machado nas últimas 2 eleições, um eleitor que historicamente votou no PSDB, ficou dividido, sem saber para onde correr. E o que parecia uma eleição quase definida em primeiro turno, com o Pari Mosque chegando a quase 49%, pode ter uma virada neste segundo turno, Walter Sena. É verdade, a gente está vendo uma virada aí, né? Pelo menos até agora não dá para cravar com certeza, porque depende sempre, a gente lembra aqui, da região que vem vindo às urnas, se um candidato é mais forte ou não naquela região. De qualquer maneira, se indicar uma tendência, daqui a pouquinho, parece que agora deslanchou a apuração, daqui a pouquinho a gente tem uma ideia de tendência. Aí já dá para estabelecer. Agora estava vendo aqui, Jundiaí, por exemplo, no primeiro turno, ele já era mais ou menos acirrado ali, né? Chegou com 48 o Pari Mosque na frente, mas com 43 o Gustavo Martinelli. Diferente de Piracicaba, e Piracicaba foi uma virada mesmo, viu? Bajas Negri chegou no primeiro turno com 35% dos votos, 35,78%, e o Elinho Zanata 26,59%. Então, se lá em Piracicaba houve uma curva onde Bajas Negri caiu e o Elinho Zanata subiu, essa curva se acentuou e agora é muito possível que ele chegue na frente. A gente precisa ficar atento aí para ver como é que vai ficar. E como o Rodolfo lembrou bem, essa pesquisa aí nas vésperas da eleição já mostrou uma disputa mais acirrada, então tinha uma curva de ascendência do Elinho Zanata, o que pode complicar a vida lá do Bajas Negri. Apuração muito rápida em Piracicaba, já temos mais uma parcial, chegando a 35,28% das sessões totalizadas, e segue a vantagem de Elinho Zanata neste momento, com 53,28% dos votos válidos. Um total de mais de 37 mil votos para Elinho Zanata. Bajas Negri, do PSDB, com 46,72%. Diferença
37 mil votos para Elinho, 32 mil para Bajas Negre. Então ela vai se mantendo ali na casa dos 5, 4 mil votos favoráveis ao ex-prefeito que já governou Charqueada em um mandato, eleito em 2004, que governou São Pedro por 2 mandatos, eleito em 2012, reeleito em 2016 e, curiosamente, por partidos diferentes. Ele foi eleito prefeito em Charqueada 2004 pelo PFL, que hoje faz parte do União Brasil. Foi eleito prefeito em 2012 pelo PPS, que é um partido que já não existe mais. Depois pelo PSD. Ele foi eleito prefeito, reeleito prefeito em São Pedro. E agora pelo mesmo PSD, vem ganhando a eleição na cidade de Piracicaba. Rodolfo, essa experiência dele ter governado mais recentemente municípios próximos da região metropolitana de Piracicaba pode ter feito o eleitor também pensar que ele conhece hoje melhor a cidade do que Bajas Negre, que foi prefeito em outro momento no município? Será que esse é um dos caminhos para a gente analisar esse resultado? Com certeza a experiência do Elinho Zanata conta também para até agora primeiro lugar nas eleições agora, mas o Bajas também tem essa experiência, ele tem o recall positivo e o recall negativo da experiência dele como prefeito de Piracicaba, né? Então ele tem prós e contras. É uma eleição muito disputada, eu estou acompanhando aqui também Limeira, desde dos comentários teu e do Walter Sena, já virou 2 vezes. O Murilo Félix tinha ficado em segundo lugar, o Betinho passou e agora ele voltou para a liderança. Então, outra eleição que realmente está muito apertado. Eu acho que são esses 2 cenários mais apertados aqui na nossa região. Vamos atualizar os números, então, na cidade de Limeira, já chegando a 20,63% das urnas apuradas. Temos aí mais de 1/5 das urnas, com uma disputa que tem até aqui uma diferença de pouco mais de 1.000 votos a favor de Murilo Félix, candidato pelo Podemos. Murilo Félix agora tem números cravados, 52% dos votos válidos, 13.409 votos. Betinho Neves, do MDB, agora com 48% dos votos válidos, 13.387 votos. Aqui os 2 candidatos, eles escolheram uma estratégia de, em alguns momentos, fugir do debate e do diálogo com o eleitor. Foi o caso aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, inclusive. Os 2 candidatos tinham entrevistas marcadas conosco para o programa Manhã Bandeirantes, para o programa Brasil Urgente, com também a repercussão no portal bandmulti.com.br, e os 2 acabaram, de última hora, desmarcando esse compromisso, dizendo que estavam com problemas de saúde, mas publicando nas redes sociais imagens que provavam que eles estavam fazendo campanha pelas ruas na cidade de Limeira. Foram estratégias que, de certa forma, afastaram um pouco o eleitor do conhecimento das propostas que eles teriam neste segundo turno. Mas estão longe de ser nomes que não são conhecidos do eleitor da cidade de Limeira. Talvez, Walter Sena, isso pese também nessa indefinição, fato de o candidato apostar muito mais no que ele tem de nome no município do que no que ele pode apresentar para a eleição, faz com que o eleitor fique na dúvida numa hora importante como o segundo turno na cidade de Limeira? Olha, Heitor, pobre do eleitor, porque isso, se fosse só no município de Limeira, ainda estava bom. A gente está observando esse fenômeno nessa eleição aqui, muitas, né, milhares de cidades brasileiras, onde realmente a conversa, né, a disputa de ideias, o confronto de propostas programáticas dos problemas dos municípios realmente ficou muito em segundo plano. E em todas as eleições, você pega, por exemplo, a de São Paulo, que foi bem acirrada no primeiro turno, eles ficaram discutindo coisas ali durante o primeiro turno inteiro, de questões envolvendo família e PCC e não sei o quê. Você tinha ido lá, olha, a sua mulher reclamou de você, aquela coisa toda. Então não ficou discutindo o Rio Tietê, o trânsito de São Paulo, a questão envolvendo a saúde. Ficou uma coisa bem complicada mesmo. Limeira foi a mesma coisa. A gente teve a oportunidade de fazer o debate aqui na TV Bandeirantes entre os candidatos de Limeira no primeiro turno, e a gente observou que era mais ou menos isso. A gente assistiu em outra emissora o debate também entre os candidatos, e eles só faltaram se pegar, viu? E ficou mais ou menos a discussão sobre essa questão pessoal mesmo.
né, ficava ali discutindo coisas pessoais, do que você fez, do que você não fez, a sua família, e a questão programática realmente pouco apareceu. Então, para o eleitor, é bastante difícil você chegar ali na hora, depositar seu voto na urna eletrônica, sem saber o que determinado candidato pensa sobre determinado problema do município. Mais uma parcial em Sumaré, antes de voltarmos a Piracicaba com o repórter Everton Ramos. Sumaré tem, neste momento, 12,76% das urnas apuradas. Henrique do Paraíso, candidato do Republicanos, vai ampliando a sua vantagem, chegando agora a 61,26% dos votos válidos. William Souza, candidato do PT, com 38,74% dos votos válidos, repetindo 12% das urnas apuradas. O atual vice-prefeito de Sumaré vai vencendo a eleição e a diferença vai aumentando porque no número de votos, William tem pouco menos de 6 mil e o candidato Henrique do Paraíso já chega a mais de 9 mil votos. Então, 3 mil votos numa cidade como Sumaré é algo considerável. Pela primeira vez, o município atinge mais de 200 mil eleitores e, com isso, tem a disputa em segundo turno, também participando o eleitor nesta edição 2024. Piracicaba, uma parcial antes de nós acionarmos o repórter Everton Ramos. Neste momento, a cidade de Piracicaba segue com Elinho Zanata ampliando a vantagem com 44,83% das urnas apuradas, 53,82% dos votos válidos contra 46,18% de Bajas Negre do PSDB. Everton Ramos, você está ao lado do juiz eleitoral da cidade de Piracicaba, município que está dentro da nossa região, liderando a corrida da apuração mais rápida do segundo turno 2024, Everton Ramos. É isso mesmo, viu, Heitor? A gente está ao lado aqui do juiz eleitoral, doutor Luiz Augusto Barrichello Neto, e eu estava comentando com ele justamente isso, doutor. O Heitor chamou a atenção lá no estúdio para que das cidades da nossa área de cobertura, Piracicaba é a que está com a apuração mais rápida. Boa tarde para o senhor, um balanço dessa apuração de fato que está acontecendo e uma expectativa para ela terminar. Boa tarde, não, tá super rápido, no primeiro turno já foi assim, só que agora é ainda mais rápido, porque é mais rápida a totalização e a transmissão de dados também fica mais rápido. Então, os responsáveis aí pelas escolas, né, que está nos ajudando, traz aqui imediatamente o resultado junto com as urnas, como a gente está vendo aqui chegar, imediatamente são utilizados aqueles computadores aqui, a gente pode ver aqui atrás de mim, e na sequência já é inserido essa mídia, e o resultado já vai não só para São Paulo, como já vai para o TSE, e na sequência já é disponibilizado para a internet, depois de feitas aí os confrontos, as correspondências aí da criptografia dos dados. Então, é super rápido, porque também a gente tem muita gente nos auxiliando e que está trabalhando muito bem, e eu só tenho a agradecer a todos que colaboraram, desde os cartorários, os mesários, os assistentes, os diretores e diretoras de escola, em geral, todos nos auxiliaram bastante, por isso essa rapidez. Doutor, e a gente tem aí uma expectativa para que esse trabalho de apuração, para que o eleitor em Piracicaba tenha um resultado em algum tempo? Estou olhando rapidamente aqui, a gente está com praticamente 50% das sessões já totalizadas, né? Então eu acredito que dentro de uns 20 minutos, no máximo uma meia hora, já seja possível saber. Talvez até antes, mas estimo uma meia hora, porque sempre tem alguma urna de algum local um pouquinho mais distante para a gente totalizar, ou seja, para a gente inserir no sistema e colocar nessa somatória aí. Doutor, aproveitando que a gente está aqui falando com o senhor ao vivo na Rádio Bandeirantes, um balanço desse segundo turno aqui em Piracicaba foi muito tranquilo, a gente conseguiu acompanhar a votação nas sessões, né? Sim, mais tranquilo até do que a gente imaginava, a gente torcia para isso, para que fosse tranquilo, e realmente foi, e isso realmente graças ao trabalho de todos, né? Ou seja, um trabalho em equipe, reitero, de novo, daí uma palavra aí seria de agradecimento a todos que colaboraram, né? Porque senão isso não seria possível. Doutor, até o momento, inclusive, também a gente não teve
nenhuma questão de... Até a gente ouve mais isso no primeiro turno, mas nenhuma ocorrência de crime eleitoral, boca de urna. Se teve, até o momento desconheço, né? Mas a notícia é de que foi tudo na completa normalidade, pequenos incidentes, coisas assim, de alguém que esqueceu o celular em uma sessão, alguém que não sabia direito em quem votar, alguém que esqueceu o número exato da sessão, mas assim, coisas sanáveis com a informação adequada. Então, nada realmente digno assim de nota nenhum na ocorrência grave. Em relação agora ao sistema, o doutor, tivemos algumas ocorrências com as urnas, tudo funcionando normalmente? A cidade inteira, apenas 2 urnas, que foi pouco, bem menos do que da outra vez. E ainda assim, ocorrências que acontecem porque é uma máquina, às vezes falha, mas nada tão grave. Um terminal que não estava lendo direito, algo, repito, nada que comprometa a integridade da votação. Doutor, agradeço a sua participação aqui com a gente. Já convido o senhor para voltar daqui a pouco, tendo um resultado, para fazer então aí um balanço geral desse segundo turno aqui em Piracicaba e também desse trabalho de apuração. Tudo combinado? Obrigado, estou à disposição. Obrigado. Tá certo, então aí, Heitor, a gente ouvindo aqui o juiz eleitoral, o doutor Luiz Augusto Barrichello Neto. Heitor, então, segundo ele, como a gente acompanhou aqui, em cerca de 30 minutos, meia hora, a gente já deve ter o resultado, então, dessa disputa para a Prefeitura de Piracicaba. E a gente segue, claro, aqui também acompanhando a movimentação. E não é uma previsão apenas otimista, não. Ela é dentro de uma lógica, porque já passamos dos 50% das urnas apuradas em Piracicaba, parcial neste momento 51,12% das sessões totalizadas. Aumentou um pouquinho mais agora, 52,02%. Segue a vantagem de Elinho Zanata com 54,14%, 54,14%. E Bajas Negre com 45,86%, ali arredondando, vai 54-46%, com o candidato do PSD levando uma vantagem que em número de votos já chega a mais de 8 mil. Então é um número muito difícil de imaginar numa reta final qualquer alteração. Em Sumaré não é diferente, vai se abrindo uma vantagem difícil de imaginar que vai ser alcançada a essa altura da apuração. 22,03% das urnas apuradas, colocando Henrique do Paraíso do Republicanos com 62,74% das urnas apuradas e dos votos válidos até aqui. São 22% das urnas apuradas, 62,74% de votos para Henrique do Paraíso, 37,26% de votos para William Souza. Henrique do Paraíso, nessa reta final de segundo turno, ele conseguiu trazer nomes de peso estadual e nacional para um apoio na campanha que ele até aqui não vinha conseguindo. Vice-prefeito de uma administração com uma aceitação favorável de Luiz Dalben, mas sem o apoio do prefeito, que decidiu apoiar um nome ligado à própria família no primeiro turno e que no segundo turno declarou apoio formal ao William Souza, candidato do PT que foi líder de governo e presidente da Câmara na gestão atual. Então, nas lideranças locais, Henrique do Paraíso não teve muita força, mas conseguiu trazer Damares Alves, senadora pelo mesmo Partido Republicanos, o governador Tarcísio de Freitas, que é o maior cabo eleitoral hoje do estado de São Paulo, e outras lideranças de renome nacional, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Podemos dizer que essa é uma eleição em que o padrinho político local fez menos diferença do que os padrinhos políticos nacionais. Henrique do Paraíso sempre foi bem votado como vereador, mas não era visto antes do primeiro turno como um dos principais e mais competitivos nomes para a disputa de 2024. Eis que ele ganha o primeiro turno e abre uma grande vantagem no segundo turno também, Sena. É verdade, pelo menos até aqui ele está realmente o dobro, mais ou menos, né, em números redondos, a proporção.
Mas o que a gente diz é o seguinte, o cabo eleitoral conhecido, famoso e bem avaliado sempre ajuda manifestando apoio público. Agora tem um outro aspecto também que é um pouquinho mais complicado, tem que ter uma análise mais aprofundada, que o Partido dos Trabalhadores está se saindo pessimamente nessa eleição. O Ciro Gomes, né, tinha já previsto isso, que nas palavras dele o PT ia tomar uma surra nessas eleições. Ele falou isso há muito tempo, muito antes, né, lá para o mês de abril. Então, a gente está verificando aqui que, no fim das contas, realmente está a situação eleitoral do PT no Brasil inteiro está complicada, tanto para os candidatos do PT quanto os candidatos que são de outro partido, mas apoiados pelas estrelas do Partido dos Trabalhadores. Então, no caso aqui, eu tenho a impressão que, além da questão envolvendo esse apoio, né, de pessoas bem avaliadas, como o cabo eleitoral, como você colocou aqui, o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, tem também essa questão que o PT está com muita dificuldade nessas eleições. Que no primeiro turno foram 3 cidades no estado de São Paulo que o PT acabou elegendo os prefeitos. Tem uma cidade acima de 100 mil habitantes. Tem 3 cidades também que ele concorre agora no segundo turno. E a gente vê que o William Souza é um PT, mas um PT light. O Heitor trouxe aqui para o nosso ouvinte e até a caracterização que não usa as cores vermelhas, com cores azuis ou cores claras durante a campanha. Realmente é o que a gente já tinha pontuado, um fenômeno do primeiro turno. A gente vê que as grandes forças do passado, PT e PSDB, perderam um espaço muito grande. O PT ainda sobrevive, claro, tem a força, tem o presidente da República, o presidente Lula como um dos grandes padrinhos eleitorais no país, mas o PSDB a gente vê que ele não consegue manter essa força. O Bajas, que era uma última esperança do PSDB aqui no estado, uma última grande força do PSDB aqui no estado, até agora não está conseguindo emplacar a prefeitura de Piracicaba, e aí a gente vai conseguir no final do dia fazer esse balanço geral sobre o que foi o cenário eleitoral do país. Mas uma coisa que a gente pode preparar, a gente estava aqui no primeiro turno, acho que era 6 horas da tarde, a gente ainda não tinha recebido dados de Campinas. Se o ouvinte Bandeirantes ainda estava esperando ficar até tarde da noite com a gente aqui acompanhando, acho que ele pode preparar, se ele quiser ainda comer uma pizza fora, comer, fazer o jantar dele fora, acho que ele vai conseguir, porque acho que até daqui a pouco a gente já deve ter os resultados das cidades aqui da nossa região. E também pelo Brasil, as eleições em segundo turno muito mais rápidas na sua apuração do que no primeiro turno, já com resultados definidos. Falávamos sobre essa disputa PL-PT e em Cuiabá, capital do Mato Grosso, falta muito pouco para a apuração terminar, mas já com resultado consolidado. E deu PL contra o PT. Abílio, candidato do Partido Liberal, tem até aqui com 99,84% das sessões totalizadas, 53,80% dos votos válidos. Lúdio, candidato do PT, 46,20%. Esse pouquinho que resta de urna ainda a ter a apuração não é suficiente para o resultado mudar e, com isso, Abílio Brunini, 40 anos, formado em arquitetura e urbanismo, é prefeito eleito na cidade de Cuiabá. Em 2016 foi eleito vereador pelo PSC, o Partido Social Cristão. Em 2020 já havia disputado a prefeitura de Cuiabá, perdeu no primeiro turno, mas agora ele volta à disputa com o apoio formal do PL, com o apoio formal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos resultados também já definidos em outras capitais, como, por exemplo, a cidade de Belém, capital do Pará, já com 100% das urnas apuradas, e deu MDB. Igor, candidato do Movimento Democrático Brasileiro, com 56,36% dos votos válidos, mais de 420 mil votos para Igor contra 43,64% dos votos válidos para o delegado Éder Mauro do PL. Aqui uma derrota do grupo bolsonarista, mas lá para a definição de um primo de Helder Barbalho. Essa é a história do deputado estadual Igor Normando do MDB, eleito prefeito de Belém nesta eleição em segundo turno. Ele que entre 2013 e 2019 foi vereador, assumiu o primeiro mandato como deputado federal, foi reeleito em 2022 e nessa disputa para prefeito vence
o candidato do PL, delegado Edemauro. Temos também resultado importante na cidade de São Paulo, capital paulista neste momento. Já temos 33, atualizando também agora você que nos acompanha com imagens no nosso canal do YouTube. Vê que a vantagem de Ricardo Nunes com Guilherme Boulos vai se mantendo na casa dos 60-40. 33,01% das urnas apuradas. Ricardo Nunes, candidato do MDB, já passa de 1 milhão de votos válidos com 60,10%. 1.127.000. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 39,90% dos votos válidos, chegando a 748 mil votos até aqui. Muito difícil pensar numa virada a essa altura do campeonato. Tem muita urna para ser aberta, Sena, mas quando se abre uma vantagem dessa, numericamente muito forte, e Ricardo Nunes já passando de 1 milhão de votos, é imaginar que a derrota de Ricardo Nunes aconteça com uma vantagem que já era apontada nas pesquisas eleitorais. É muito pouco provável, né? Praticamente impossível, porque a essa altura do campeonato, com 35,7% das urnas apuradas, existe uma tendência. Quando a gente diz que tendência é porque a maior parte dos colégios eleitorais, das sessões eleitorais, já estão ali contabilizando os votos. Só falta tabular todos, né, para você fazer a contabilidade final na apuração. E no caso aqui a diferença é muito grande. A gente está, inclusive, superando o que diziam as pesquisas, né? Todas as pesquisas eleitorais, antes desse domingo, colocavam uma diferença ali de 10 pontos percentuais, né? 11, 10, ficava por ali. E agora aqui a diferença é de mais ou menos 20 pontos percentuais, 20%. Então aí a situação tem uma larga vantagem para Ricardo Nunes, que teria que ter uma certa quantidade de votos só para Guilherme Boulos para ele tirar essa vantagem. Ainda que não chegamos ainda à metade da totalização de votos em São Paulo, tudo indica que é uma tendência que está sendo colocada. Agora eu queria falar uma coisa aqui, viu? Eu não sei por que a apuração, a totalização de votos no estado de São Paulo é mais lenta do que nos outros estados, viu? A gente tem observado até em comparação com municípios do mesmo porte, do mesmo tamanho, a gente observa que aqui está um pouquinho mais lento. Precisamos entender isso e botar a reportagem da Rádio Bandeirantes e da TV Bandeirantes aqui para a gente ir atrás e entender por que isso acontece no estado de São Paulo. Realmente, o cenário do Guilherme Boulos era muito difícil, uma virada em São Paulo, visto que a eleição lá foi centrada em 3 candidatos, né, em 2 de uma área do espectro direita do espectro político. Era muito difícil você imaginar uma migração de votos do Pablo Marçal para o Guilherme Boulos, né? Então, esse voto, a tendência que a gente está vendo aqui é que foi para o Ricardo Nunes e seguindo dessa forma ele deve ser reeleito prefeito na cidade de São Paulo. Agora são 18h04. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas, acompanhando a apuração em tempo real do segundo turno das eleições municipais, trazendo as parciais, inclusive das cidades da nossa área de cobertura, Piracicaba, Limeira, Sumaré, Jundiaí. Aliás, deixa eu compartilhar aqui um bastidor aqui sobre a cidade de Jundiaí. Nós temos aqui na produção Henrique Alves conosco nos estúdios da Rádio Bandeirantes, em contato com os 2 candidatos desses municípios, para a gente já alinhar entrevistas para você que está nos acompanhando, para ouvirmos o candidato que for eleito, para ouvirmos o candidato derrotado, o reconhecimento da derrota. Nesse momento é importante, depois de tantas acusações levianas que ouvimos nas últimas disputas municipais, o candidato hoje em dia reconhecer que perdeu é um papel importante, embora pareça óbvio. Mas aí tem a assessora de um candidato lá, meus caros Rodolfo Neves e Walter Sena, que ela está dizendo que o candidato só vai entrar com a gente se passar a pauta de qual é a entrevista, mas qual que ela acredita que seja a pauta de uma eleição de apuração em segundo turno? A gente vai perguntar sobre o quê? Sobre a vitória das eleições ou sobre como fazer uma lasanha de micro-ondas? E tem candidato que às vezes também precisa escolher melhor seus assessores, viu, Sena? E se for a assessora que eu estou pensando... É a que você está pensando. Ela já fez isso no primeiro turno. A gente montou uma sabatina aqui para conversar com todos os candidatos, né?
de várias cidades, e um único candidato que pediu a pauta, o único assessor que pediu a pauta da entrevista, e a gente explicou delicadamente, falou, olha, o cara que se propõe a ser prefeito de um município, eles têm que estar aberto a qualquer pergunta. E não existe isso de jornalista mandar pautas, perguntas, antes de se colocar a entrevista. Isso não existe, né? Você está dando lá as perguntas para a pessoa ensaiar a resposta, só se for o caso. Então é esquisito. De qualquer maneira, o microfone continua aberto aqui, da Bandeirantes, mas claro, sem antecipar a pauta. E num caso como esse, então, é pior ainda, né? Como é que vai antecipar se a gente não sabe nem o resultado da eleição ainda? Vamos a Jundiaí, então. Temos, neste momento, 42,07% das urnas apuradas até aqui. 47,02% e com virada a caminho e uma vantagem que vai aumentando para Gustavo Martinelli, candidato do União Brasil, com 59,59% dos votos válidos. 40,44%, deu uma aumentada na parcial agora. 40,44% tem Parimoski, candidato do PL. Numericamente, a vantagem já é de cerca de 15 mil votos. Jundiaí tem, até aqui, 5,44% de votos nulos, 2,85% de votos em branco. Eram dois candidatos que disputavam quase numa polarização, mas não os únicos em primeiro turno. O PSOL fez cerca de 10 mil votos com o candidato professor Igor Codarim. O PSB, com o candidato Bocalon, fez cerca de 5 mil votos. E, ao que tudo indica, até aqui, pelos números, uma boa parcela desses eleitores mais à esquerda optaram pelos votos nulo e branco. Mas essa virada não vem à toa. Essa virada vem de parte dos eleitores dos candidatos mais à esquerda e daqueles que não compareceram. Jundiaí teve uma abstenção muito grande no primeiro turno, com mais de 21% dos eleitores não indo às urnas. Era um apelo, inclusive, dos dois candidatos para que o eleitor fosse à urna nesse segundo turno. Estava muito tranquilo o colégio, pelo menos onde eu votei em Jundiaí. Eu voto ali no SESI, próximo ao terminal da Vila Hortolândia. Nenhuma fila, poucos carros, pouca gente. A gente só vai descobrir no final se é porque a eleição estava mais organizada ou se porque mais gente decidiu não ir às urnas. Mas até aqui, os números são muito favoráveis a Gustavo Martinelli, que aparece no sistema do Tribunal Superior Eleitoral como anulado sub júdice. Eu explico daqui a pouco o que é essa anulação sub júdice e os próximos passos jurídicos, porque agora nós vamos ao vivo a Jundiaí com o repórter Igor Val. Ele vai trazer mais informações sobre a apuração que chega a quase metade das urnas neste momento, Igor. Mesmo, Heitor, quase metade das mídias já chegaram aqui no cartório eleitoral, ainda muitas mídias chegando aqui atrás de mim no cartório eleitoral 424 daqui de Jundiaí. A Adriana Schiazzi, auxiliar aqui do cartório, está aqui com a gente. Ela vai contar um pouco dessa movimentação, vai falar para a gente quanto de mídias já chegaram e qual que é a previsão de encerrar então essa apuração aqui em Jundiaí. Como você disse, praticamente metade, né, da apuração foi realizada. E a estimativa é que até às 18h30 o processo seja concluído. Teve alguma mídia que apresentou algum problema ou teve algum outro problema aqui na cidade de Jundiaí durante as eleições nesse domingo? Não, nenhuma mídia apresentou nenhum problema. Tivemos apenas a troca de 2 urnas na Escola Conde de Parnaíba e o restante tudo correu perfeitamente. Então, que horário vocês estimam que encerram, então, essa apuração? A estimativa é que até às 18h30 o processo seja concluído. Heitor, então, até às 6h30 desse domingo, a gente já vai saber quem vai estar na frente da Prefeitura de Jundiaí, então, que assume o cargo no dia 1º de janeiro de 2025, Heitor. Muito obrigado, Igor Val. Bom, os números estão bem avançados, quase 50% das urnas apuradas em Jundiaí. Agora, atualizando, você que está conosco no nosso canal do YouTube, vê em tempo real que já passamos dos 50%. Então, a cada atualização, a vantagem de Gustavo Martinelli vai se consolidando, 52,95% das urnas apuradas. Gustavo Martinelli, do União Brasil, tem 59,31%, mais de 64 mil votos.
Parimoski, do PL, 40,69%. Vamos a alguns bastidores dessa eleição em Jundiaí. Gustavo Martinelli está com um asterisco, um amarelinho para quem está acompanhando os números oficiais no Tribunal Superior Eleitoral. Anulado sub júdice, é assim que está a condição da campanha de Gustavo Martinelli neste momento. Por quê? Gustavo Martinelli, quando presidente da Câmara Municipal, teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas após o pagamento de horas extras a um funcionário, o que foi identificado como irregular. Esse dinheiro foi devolvido e Gustavo Martinelli entrou com recursos para que isso não o tornasse inelegível. Num primeiro momento, o Tribunal de Contas do Estado reconheceu que isso não o tornaria inelegível nas eleições municipais. Ele, portanto, ganha em primeira instância e concorre normalmente. Só que antes do primeiro turno ainda, o caso sobe para a segunda instância, o Tribunal Regional Eleitoral, que analisou como um motivo para a cassação da chapa composta por Martinelli e pelo vice Ricardo Benassi. Isso ainda está sendo julgado. Na sexta-feira seria o dia em que o caso seria julgado na segunda instância, que não é ainda o ponto final também no sistema eleitoral e no sistema judiciário. Ganhando ou perdendo, o caso sobe ainda para uma terceira instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, e pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. O candidato Parimoski, desde o primeiro turno, bate muito nessa tecla de que votar em Gustavo Martinelli é votar em alguém inelegível. O eleitor no primeiro turno, assim como aconteceu em Campinas com Dário Saad, pagou para ver. Aquele que preferia Gustavo Martinelli votou e viu que o processo eleitoral seguiu normalmente. E Martinelli foi ao segundo turno. No segundo turno, tanto nas entrevistas, aqui foi visível nesse estúdio da Rádio Bandeirantes, quanto nos debates, e teve um único debate nesse segundo turno em Jundiaí, o candidato Parimoski insistia em bater nessa mesma tecla que visivelmente não fez o eleitor de Jundiaí mudar o seu voto. E o resultado a gente está vendo agora. É possível que Gustavo Martinelli perca nas instâncias superiores e Jundiaí tenha uma próxima eleição? É possível. Mas isso não fez a diferença para o eleitor que foi à urna neste domingo e está dando uma vitória considerável, de mais de 20 mil votos de diferença até aqui, para o atual vice-prefeito que rompeu com Luiz Fernando Machado. Um prefeito com mais de 70% de aprovação nas últimas eleições, com um índice de aceitação muito grande do governo, mas que até aqui não está conseguindo fazer o seu sucessor, Walter Sena e Rodolfo Neves. Às 18h14, vamos trazer aqui a opinião também de Walter Sena neste nosso giro das eleições municipais 2024. Pois não, Sena? Agora sim é uma situação bastante complexa em Jundiaí, porque eu imagino que o eleitor de lá ficou bastante confuso. Quem que era o candidato de quem, já que os dois participaram de alguma maneira ali da administração. E aí fica complicado. E essa questão que você falou, Heitor, que independentemente das acusações, realmente quando o eleitor fecha a questão, quando o eleitor decide por um candidato, eu acho que é muito difícil ele mudar de ideia. É muito difícil. Eu me lembro que no início dos anos 90, tinha um candidato a prefeito em Rio Claro, que se chamava Demerval da Fonseca Nevoeiro Júnior. Ele foi eleito estando preso. Tinha um problema jurídico lá, ele foi preso, chegou a administrar a cidade estando preso. E a gente falou, mas o que acontece? Porque quando o eleitor... a eleição é uma coisa engraçada, né? E nos últimos anos isso tem se intensificado. O eleitor, aquele fiel, ele trata mais ou menos o candidato ou o partido como a torcida de futebol. Então não adianta você falar, fulano é assim, fulano é assado, fulano responde a tal processo. Não adianta. O seu eleitor decidiu, nada cola. É uma coisa impressionante e eu tenho a impressão que é o que está acontecendo ali em Jundiaí. E aí, é claro, para a justiça eleitoral, depois, isso é um grande problema também que a gente vive falando aqui, é a demora que a justiça brasileira tem. E a justiça eleitoral, nesses casos, leva para resolver uma situação. Se está pendente, se não está, se a pessoa está inelegível, se não está, demora demais. A gente viu isso em Paulínia várias vezes, né?
o candidato estava sob júdice, depois foi cassado, depois recorre, volta, e depois ele perde em outra instância e retorna de novo. Então é uma confusão generalizada, e eu acho que os parlamentares, o Congresso Nacional e a Justiça precisam se debruçar sobre isso para não tornar tão difícil a cabeça do eleitor na hora de decidir o seu voto nesse aspecto aí desses processos intermináveis e depois não sabe se entra, se fica, se vai, se volta, se você jogou o voto fora ou não. Importante, Walter Sena. A Justiça acho que precisa de uma celeridade para tratar esses casos, porque isso passa uma insegurança para o eleitor, passa uma insegurança para o processo eleitoral de uma forma geral. Agora, surpreende a votação que o Parimoski está tendo até aqui no segundo turno, porque ele está abaixo do que ele teve no primeiro turno. Lembramos aqui que ele quase levou a eleição no primeiro turno, ele teve 48% das intenções de voto no primeiro turno, e até agora ele está com 40%, na casa de 40%. Eu acho que é o número que realmente surpreende aqui, a eleição de Jundiaí, dentro as perspectivas do que a gente estava analisando das 4 cidades da nossa região, é até agora o resultado mais surpreendente que a gente está olhando. Inclusive, o Instituto Datafolha hoje divulgou uma projeção de que Gustavo Martinelli seria eleito nesta disputa em Jundiaí. Aliás, agradecendo ao jornal Folha de São Paulo, que escolheu como foto para essa reportagem a entrevista que Gustavo Martinelli deu aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. E foi um dos marcos da campanha, aliás, uma repercussão muito grande em Jundiaí, desta entrevista e desse encontro aqui na sabatina feita pelos 2 candidatos. E me parecia realmente que Gustavo Martinelli estava mais seguro, com um discurso menos ensaiado do que Parimoski, que a cada resposta, uma pergunta simples, gastava 4, 5 minutos com aquele discurso de quem estava preparado para falar sobre determinados temas. Eleitor pega isso, sente a diferença quando o candidato está mais à vontade. No debate da TV Tem de sexta-feira não foi diferente. O candidato Parimoski parecia um pouco mais ensaiado para algumas respostas. Isso pode estar fazendo a diferença nesse resultado final da cidade de Jundiaí. Vamos a mais uma parcial em Sumaré, antes de nós trazermos o resultado final da cidade de Piracicaba. Sumaré encaminhando a vitória de Henrique do Paraíso. Neste momento, 60,84% das urnas apuradas. O candidato do Republicanos, Henrique do Paraíso, tem 60,40% dos votos válidos contra 39,60% de William Souza do PT. Já são mais de 15 mil votos de vantagem para Henrique do Paraíso. E Piracicaba oficialmente já tem um novo prefeito eleito para os próximos 4 anos. Elinho Zanata, de 61 anos, vai governar Piracicaba a partir de 1º de janeiro de 2025. Pela primeira vez, ele será o prefeito deste importante município que já com 100% das urnas fechadas teve o resultado de 53,61% dos votos válidos para o candidato Elinho Zanata, candidato do PSD. Um total de 106.399 votos. Barjas Negre com 46,39% dos votos válidos, um total de 92.069 votos. Piracicaba, ao todo, teve 3,98% de votos nulos, um total de 8.454, e 5.500 votos em branco, 2,59% dos eleitores optaram pelo botãozinho branco na hora de escolher um dos 2 candidatos. Então, foram 212.422 votos em Piracicaba. Válidos são 198 mil. Mas uma extensão considerável, que ainda vai ter um número oficial apresentado pela Justiça Eleitoral. Elinho Zanata é empresário ligado ao agronegócio, nascido em Piracicaba, que foi prefeito de Charqueada entre 2001 e 2008, prefeito de São Pedro entre 2013 e 2020, deputado estadual eleito em 2022, com 77.550 votos. É o terceiro vice-presidente atual da Assembleia Legislativa de São Paulo e é vice-presidente
da Comissão de Atividades Econômicas e coordenador da Frente Parlamentar de Cooperativismo Paulista, tudo isso ligado à Assembleia Legislativa. Teremos, portanto, uma vaga aberta na Assembleia Legislativa para um novo deputado estadual a partir de 1º de janeiro, porque Elinho Zanata deixa a Assembleia Legislativa e passa a ser prefeito de Piracicaba nos próximos 4 anos. É uma daquelas viradas que eram talvez não tão aguardadas. E temos também resultado oficial na cidade de Limeira, agora matematicamente eleito Murilo Félix, candidato do Podemos, com 51,88% dos votos válidos. Murilo Félix é o novo prefeito de Limeira, ele venceu Betinho Neves, que teve 48,12% dos votos válidos, são menos de 6 mil votos de diferença. Murilo Félix com 76.049 votos contra 70.535 votos de Betinho Neves. Limeira teve 9.254 votos nulos, um total de 5,73% dos eleitores, 5.544 votos em branco, um total de 3,44% dos eleitores. Murilo Félix, do Podemos, um nome conhecido na cidade de Limeira, filho do ex-prefeito Silvio Félix, não é um desconhecido da política limeirense, mas era um nome que estava um tanto afastado dos últimos anos e que voltou à cena política nas eleições de 2022, na disputa para deputado. Alguma surpresa, na opinião dos senhores, com esses resultados, Walter Sena e Rodolfo Neves? Bom, lá em Limeira teve essa virada, porque o Murilo Félix chegou no primeiro turno, na eleição do primeiro turno em segundo lugar, né? Ele teve 32,29% dos votos, enquanto que o Betinho Neves tinha 38,81%. Então não deixa de ter sido uma virada, né? Eu tenho a impressão que o eleitor de Limeira lá deve ter capturado alguma mudança significativa nos discursos desses dois candidatos para ter uma virada de chave, embora não tenha sido uma virada tão espetacular quanto a de Piracicaba. Ele chegou ali, o Murilo, com 51-48, e lá em Piracicaba foi bem maior, a gente fala daqui a pouquinho. Agora, o Murilo Félix, como você falava, Heitor, não é desconhecido realmente. Na última eleição, ele já tinha disputado o segundo turno, ele tinha sido um dos mais votados no primeiro turno e disputou com o atual prefeito lá, né? O atual prefeito em Limeira, e ele perdeu em segundo turno, mas ele já tinha chegado entre os mais votados. Agora, em Piracicaba, situação realmente surpreendente para mim. O Barjas Negre estava com 35% no primeiro turno contra 26% do Elinho Zanata, e agora uma diferença de 20% para o Elinho Zanata em relação ao Barjas Negre. Então, realmente uma virada, eu diria, fora da curva lá em Piracicaba, colocando uma pá de cal no PSDB, no estado de São Paulo, que realmente era uma dos últimos bastiões, né, o Barjas Negre ali do PSDB no estado de São Paulo. Análise em Piracicaba, que quem fosse para o segundo turno com o Barjas Negre poderia levar vantagem em cima da rejeição que o Barjas carrega na cidade. Lembrando que o deputado Alex Madureira também foi em terceiro lugar, com 23% das intenções de votos no primeiro... dos votos válidos do primeiro turno, apoiou o Elinho Zanata, então ele formou uma união ali, uma coligação forte para o segundo turno, apostando nessa rejeição que o Barjas Negre tem de ter uma história grande na cidade de Piracicaba, que já foi eleito prefeito e traz os prós e os contras ali pelo passado grande que ele tem lá. Até agora, 2 viradas confirmadas, né? Então, Limeira e Piracicaba confirmadas, uma já bastante caminhada que a gente está tendo em Jundiaí. Algo que não é muito comum, né? Se você pega o cenário das eleições de segundo turno, historicamente, o candidato do primeiro leva essa vantagem e tende a consolidar essa vitória no segundo turno. Mas até aqui, acredito que são 3 cenários, de certa forma, surpreendentes. Uns mais outros menos, mas 3 cenários surpreendentes do que a gente teve com relação ao primeiro turno.
Vamos também girar as parciais de importantes cidades da nossa área de cobertura aí do nosso país, como as capitais. Em São Paulo, vai se consolidando e aumentando a vantagem numérica de Ricardo Nunes sobre Guilherme Boulos, o atual prefeito da capital paulista. Neste momento, já passando a marca dos 2,5 milhões de votos, enquanto Guilherme Boulos está próximo de 1.700.000 votos. 74,17% das urnas apuradas. Ricardo Nunes, do MDB, com 59,60% dos votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, com 40,40% dos votos válidos. Acredito que dentro de 15, 20 minutos, a capital paulista já deva ter também a confirmação da reeleição de Ricardo Nunes para os próximos 4 anos. Da nossa região, faltam ainda 2 cidades fecharem as urnas, Sumaré e Jundiaí. Sumaré, um pouco mais adiantada em relação a Jundiaí. Sumaré, neste momento, já com 75,70% das urnas apuradas. Henrique do Paraíso aparece com 60,04% dos votos válidos, mais de 50.600 votos. William Souza, do PT, com 39,96% dos votos válidos, pouco mais de 37, quase 38 mil votos. E Jundiaí, passando já dos 70% das urnas apuradas, 71,09% das urnas já abertas na cidade de Jundiaí. Gustavo Martinelli, do União Brasil, com 59,76%, contra 40,24% de Parimoski. Se vocês estiverem com os números abertos em Jundiaí, eu estou curioso para ver se Parimoski chegou a fazer... Ele fez mais de 104 mil votos, se eu não me engano, no primeiro turno. 104.180 votos. Há uma grande chance dele não chegar perto desse número de 104 mil votos. Porque faltam ainda 44 mil votos para ele alcançar o que ele teve no primeiro turno. Então seria uma mudança do eleitor ou uma desistência de ir à urna. O número fechado a gente vai ter uma análise mais exata se o eleitor mudou o voto ou se o eleitor simplesmente queria matar no primeiro turno, não matou e agora deixa para lá essa eleição na cidade de Jundiaí. Diga, Rodolfo. Com 70% das urnas apuradas lá em Jundiaí, o Gustavo Martinelli já está quase superando o que ele teve no primeiro turno. No primeiro turno ele teve 93 mil votos, 93.921 votos, e ele já está com 90.952. Então isso ainda, temos quase 30% das urnas ainda a serem apuradas, e com certeza ele vai ter uma votação expressivamente maior do que teve no primeiro turno. Nós temos também Piracicaba para fazer a comparação do Barjas Negre, de quanto ele ganhou, quanto o Elinho Zanata ganhou nesse segundo turno? O Barjas, no primeiro turno, ele teve 73.075 votos. Cresceu quase 20 mil votos nesse segundo turno. E o Elinho Zanata? 54.298 mil votos. Praticamente dobrou o número de votos. Então é visível quanto a rejeição de Barjas Negre fez toda a diferença. Porque quem votou provavelmente em professora Bebel, quem votou em Alex Madureira, quem votou até no prefeito impopular de Piracicaba, nessa hora não abraçou o Barjas Negre para mais um mandato, Walter Sena. A rejeição define eleição neste país, mais até do que muitos movimentos políticos. É verdade, a rejeição pega firme, às vezes a rejeição muda um pouco, porque às vezes eu rejeito um candidato no primeiro turno, mas aí quando ele vai para o segundo turno com o que eu rejeito mais ainda, você migra a rejeição, mas aí não é o caso aqui, é um caso parecido com o de São Paulo, né, que pelo jeito o Boulos está perdendo lá mais por conta de sua rejeição do que por conta de qualquer outra coisa. E eu agora, no caso de Jundiaí, eu sei que mora lá, o Heitor conhece mais o dia a dia da política do município, eu fico curioso para saber o que aconteceu, porque aparentemente tem algum problema envolvendo também estratégia do candidato no segundo turno. Barjas Negre em Piracicaba, por exemplo, parecia que estava indo bem. Ele chegou no primeiro turno com uma certa tranquilidade. E depois, quando você perde terreno desse jeito, não só as composições, né, políticas que se fazem, as alianças e também a rejeição, mas é muito provável que o candidato errou em algum momento na sua estratégia de segundo turno, né? Você pode perder ali por pouco e perder de lavada.
Então precisa ver o que está acontecendo, especialmente em Jundiaí. Um dos pontos que eu entendo é bater muito na tecla de que Gustavo Martinelli está inelegível e não falar sobre os projetos. Mas não pode ser só isso. Algo a mais aconteceu, porque isso poderia ser o suficiente para não deixar o candidato crescer, mas cair de 104 mil votos para até aqui 60 mil e dificilmente chegar próximo ao que ele teve no primeiro turno, passa a ser rejeição. Não é apenas escolha entre um candidato e outro. Perder voto é algo raro. Eu me lembro de perder voto em eleição grande, Geraldo Alckmin em 2006 contra Lula. Agora, assim, foi realmente... Ela perdeu mesmo. É a única que eu me lembro de alguém que vai pro segundo turno e pede. Inclusive virou um case, virou uma eleição histórica justamente por isso. Agora, numa eleição municipal em que o candidato está bairro a bairro, em que as pessoas conhecem as figuras políticas, com quem eles estão, é uma eleição a ser analisada. E com um capítulo a mais. Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, ele deixou o PSDB e foi ao PL, se filiou ao Partido Liberal, com uma promessa de bastidores de que em 2026 sairia candidato a senador, porque em 2026 nós vamos votar em 2 senadores. Um dos nomes apontados nos bastidores para ser candidato pelo PL é Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O segundo nome ainda há uma indefinição pela direita no estado de São Paulo. E Luiz Fernando Machado seria um desses nomes. A outra possibilidade é o atual vice-governador Felício Ramute ser o segundo nome para o Senado e Luiz Fernando Machado candidato a vice-governador numa chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas. Agora, não fazer o seu sucessor numa cidade onde Luiz Fernando tem mais de 70% de aprovação no governo, Rodolfo Neves, enfraquece politicamente o atual prefeito de Jundiaí. Que a transferência simples de voto ela não acontece, a gente já vê isso em várias outras cidades. Mesmo em São Paulo, o caso do presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, o apoio tímido a ele, Ricardo Nunes, isso não transferiu o voto do eleitor bolsonarista por Ricardo Nunes, que se identificou muito mais com Pablo Marçal no primeiro turno. Então, é um cenário difícil, um cenário que não é automático, você não consegue carregar esses votos de forma automática, e o eleitor realmente está mais consciente, elegendo quem ele mais se identifica. Nós temos outras disputas em segundo turno também no estado de São Paulo. Vamos, a partir de agora, meu caro Lucas Pessoa, em ordem alfabética, as cidades de São Paulo que tem segundo turno, do estado de São Paulo, que ainda tem disputa em segundo turno. Vamos começar por Barueri, para a gente ver, inclusive, esse cenário que o Senna falou, de quanto o estado de São Paulo demora mais do que outros estados. Claro que é o maior estado do país, mas Barueri não é maior do que Fortaleza, por exemplo. Fortaleza já avançando, Belém do Pará já com 100% apurado. E em Barueri temos até aqui 32,96% das urnas apuradas. O candidato Beto Piteri, do Republicanos, lidera a disputa com 56,48% dos votos válidos contra 43,52% de Gil Arantes, candidato do União Brasil. Seguindo as próximas cidades do estado de São Paulo, vamos girar tudo que temos no estado. Diadema, outro município com mais de 200 mil eleitores, que já definiu o prefeito para os próximos 4 anos. Cidade que integra a Grande São Paulo. Diadema, com 100% das urnas apuradas, elegeu Takayamauchi, do MDB, com 52,59% dos votos válidos. O candidato do PT, Felipe, ficou em segundo lugar com 47,41% dos votos válidos. Uma das raras cidades em que o PT esteve no segundo turno no estado de São Paulo em 2024. Seguindo com agora o município de Franca. Eleição em Franca, aqui no nosso interior de São Paulo. Falta pouco para fecharmos as urnas, mas já temos a definição do próximo prefeito pelos próximos 4 anos, com 99,86% das urnas apuradas. Alexandre Ferreira, do MDB, mais uma cidade em que o MDB faz o prefeito, 58,63% dos votos válidos para Alexandre Ferreira.
Ele venceu João Rocha, do PL, que até aqui tem 41,37%, não pode mais alcançar na disputa da cidade de Franca. Vamos agora ao litoral sul de São Paulo. Guarujá, município da Baixada Santista, que tem 73% das urnas apuradas. Farid Madi, do Podemos, tem 56,34% dos votos válidos, contra 43,66% de Rafael Vitiello, do PP. Veja que aqui não tem PL, não tem MDB, não tem PT na disputa. O Podemos de um lado contra o Progressistas, dois partidos mais à centro-direita da disputa na cidade de Guarujá. Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado de São Paulo, ainda não tem a definição de quem será o próximo prefeito. 67,86% dos votos até aqui apurados colocam a vantagem, não tem a definição, mas está muito próximo. Lucas Sanches, do PL, com 59,15% dos votos válidos até aqui, vencendo Eloy Pietá, do Solidariedade, com 40,85% dos votos válidos. Guarulhos vale uma observação a mais. Boa parte do primeiro turno, quem liderou a disputa foi Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado estadual, nome conhecido pela televisão, que nadou de braçada no primeiro turno, não chegou ao segundo turno. Aí houve um movimento com o PL fazendo todo o esforço para eleger Lucas Sanches, e não assim abraçando tanto, mas um voto útil da esquerda para Eloy Pietá. Não dá para dizer que essa é uma derrota 100% da esquerda, mas é uma vitória de um grupo bolsonarista que faz o prefeito na segunda maior cidade, falando em número de eleitores, do estado de São Paulo, que é Guarulhos. Sena e Rodolfo Neves. Guarulhos é uma cidade estratégica para quem quer se eleger, por exemplo, governador do estado ou manter bons índices para a prefeitura na próxima disputa daqui 4 anos. É de fato um colégio eleitoral importante, né? O segundo colégio eleitoral do estado, e é claro que para o PT é realmente, para a esquerda de uma maneira geral, uma derrota sem dúvida nenhuma, viu, Heitor? A gente estava vendo aqui, eu estava vendo as parciais das capitais, a gente está vendo esse movimento em várias cidades brasileiras, aqui no estado de São Paulo também, mas nas capitais só Fortaleza salvou o Partido dos Trabalhadores de um fiasco total nas capitais. Lá, a candidata, o Evandro Leitão, do PT, acabou vencendo o André Fernandes, do PL, mas foi 50-49. Até aqui, 99,94% dos votos totalizados em Fortaleza, 50,38% Evandro Leitão, do PT, e 49,62% André Fernandes, do PL. Então, cabeça a cabeça, ali realmente uma quantidade minúscula, mesmo assim, salvou o PT de 100% de fiasco nas capitais brasileiras. Em Sena e Heitor, que o presidente Lula não foi votar hoje em São Bernardo do Campo, né? Ele ficou em Brasília, se absteve de votar, ele teve, claro, um problema de saúde durante a semana, o que impediu ele viajar para a reunião dos BRICS. Não sabemos até quando isso foi realmente um problema de saúde, ou se realmente ele se absteve de votar entre um dos candidatos no segundo turno em São Bernardo. Mas trazendo aqui um outro cenário bastante disputado aqui no nosso interior, Ribeirão Preto, Heitor. Ricardo Silva com 97% das urnas apuradas. Ricardo Silva está com 50,5% dos votos válidos. O Ricardo Silva, que é do PSD. E o Marco Aurélio, que é do Novo, um partido também que nasceu, foi um expoente de trazendo novas coisas e se perdeu no meio do caminho aí nos últimos anos. Um candidato forte aí que é o Marco Aurélio, com 49,55% dos votos. Um cenário bem apertado em Ribeirão Preto, uma cidade, uma das maiores aqui do nosso interior, uma diferença de quase 2 mil votos entre eles. É um cenário ainda não dá para cravar. Seguindo com outros municípios também do estado de São Paulo, vamos trazer os números de Mauá, cidade da Grande São Paulo, em que também, assim como o Jundiaí, o candidato do União Brasil, coincidentemente do mesmo partido de Gustavo Martinelli, concorre subjúdice, mas em Mauá está perdendo. E aqui
uma das raras vitórias do PT no estado de São Paulo até aqui. 84,85% das urnas apuradas, dando a vitória a Marcelo Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, com 54,24% dos votos válidos, contra 45,76% para Átila. Marcelo Oliveira, até aqui, salvando a lavoura do Partido dos Trabalhadores neste segundo turno no estado de São Paulo. Seguindo com o nosso giro, falamos de Mauá, falamos de Ribeirão Preto, vamos a Santos, importante cidade estratégica para a nossa economia, onde fica o maior porto da América Latina, e com até aqui a vitória de Rogério Santos numa disputa extremamente apertada que ainda não dá para cravar matematicamente que o candidato do Republicanos será o eleito na apuração final. 77,21% das urnas apuradas, Rogério Santos aparece com 52,11% dos votos válidos, Rosana Vale, do PL, 47,89%. A diferença, ele com quase 92 mil, ela com 84 mil, na casa dos 8 mil votos até aqui, na cidade de Santos. Porque a gente vê um candidato do Republicanos, do governador Tarcísio, contra o PL do Bolsonaro. Então é uma disputa interna também, né? Que também deve confundir a cabeça do eleitor. Eu acho que sim. Ali, embora não dê para cravar matematicamente, mas a tendência é realmente o Rogério ser eleito. Cidade de São Bernardo do Campo, onde Rodolfo Neves destacou o domicílio eleitoral do presidente Lula, que não esteve presente numa eleição em que o PT não tem representante no segundo turno. 78,11% das urnas apuradas em São Bernardo do Campo dão até aqui a vitória a Marcelo Lima, do Podemos, 55,15% dos votos válidos. Alex Manente, do Cidadania, um nome também conhecido da política estadual, mas está perdendo em São Bernardo do Campo 44,85% dos votos válidos. Votos válidos, só para a gente sempre deixar claro, excluem brancos e nulos. São votos que são descartados, jogados fora. Não tem aquela história de que o voto branco vai para quem está ganhando. Não. Voto branco e voto nulo têm o mesmo valor, que é zero. Nenhum. Capital Paulista já com o resultado oficial e agora já dá para cravar. Ricardo Nunes está reeleito prefeito de São Paulo. Faltam um pouco menos de 10% das urnas a serem apuradas, mas com uma diferença que não pode mais ser alcançada. O prefeito que foi eleito em 2020 como vice na chapa de Bruno Covas, que infelizmente faleceu durante o tratamento de câncer ainda nos primeiros meses de mandato, agora eleito por si só, com 59,57% dos votos válidos até aqui, passando já dos 3 milhões de votos. Guilherme Boulos, do PSOL, com 40,43%, passando dos 2 milhões. É uma diferença de cerca de 1 milhão de votos. Para quem tinha dúvida para onde iriam os votos do então candidato Pablo Marçal, porque o candidato Guilherme Boulos, ele tentou, de certa forma, criar uma narrativa de que o eleitor de Pablo Marçal era aquele que não queria a reeleição de Ricardo Nunes. Alguns, podemos até dizer que fizeram esse movimento. Tinham uma rejeição ao atual prefeito e queriam mudar quem comandava a máquina pública. Mas a grande maioria era por rejeição a Guilherme Boulos. E agora ficou muito visível que a grande maioria de quem votou em Pablo Marçal no primeiro turno embarcou na campanha de Ricardo Nunes, que no segundo turno trouxe Jair Bolsonaro mais próximo, manteve Tarcísio de Freitas como seu principal cabo eleitoral e rejeitou um apoio formal de Pablo Marçal, mas manteve algumas das pautas que eram do candidato do PRTB. Nenhuma surpresa, né, Rodolfo, Walter Sena, sobre o resultado de Ricardo Nunes, que já era visto como favorito desde antes do primeiro turno. Surgiu um fator novo na eleição, que foi Pablo Marçal. Mas na disputa braço de ferro entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos,
era mais ou menos de se esperar o resultado que a gente tem agora confirmado. As pesquisas já apontavam essa tendência de migração do voto do Marçal para o Ricardo Nunes, então já era esperado essa vitória do Ricardo Nunes, essa reeleição do Ricardo Nunes. Agora, eu conversando com um cientista político essa semana, ele me passou uma visão interessante que eu não tinha olhado por essa ótica. Até onde o Pablo Marçal foi um fenômeno, até onde ele só capitalizou um voto que era bolsonarista, era um percentual de votos bolsonaristas que já estavam lá e não se sentiram atendidos por Ricardo Nunes. Se fosse outra figura da direita, mais da direita que Ricardo Nunes, como Ricardo Salles, será que ele teria tido um desempenho pior, melhor do que o Pablo Marçal? Essa visão de que realmente esse voto mais à direita, esse voto bolsonarista, não se viu entendido, representado por Ricardo Nunes no primeiro turno, e no segundo turno, com uma disputa entre direita e esquerda, aí eles migraram naturalmente para Ricardo Nunes. O Guilherme Boulos, no primeiro turno, teve 1.776.000 votos, né, ficou com 29% dos votos, e nesse segundo turno ele teve 2.080.000, então ele realmente pegou um pouco da Tabata, e eventualmente alguma coisa do candidato José Luiz da Atena, que a imensa maioria dos votos realmente disputados no primeiro turno acabaram migrando realmente para o Ricardo Nunes, que no primeiro turno teve 1.800.000 votos e agora ele chegou com 3.065.000 votos. Com pouco aí, faltando pouco menos de 10% da apuração das urnas. Então, a gente imagina realmente que foi justamente isso que aconteceu, como disse o Rodolfo. A direita, na hora que vai... o eleitor de direita, quando vai para a urna, vendo que tem um candidato de centro ou de direita contra um de esquerda, aí ele não tem dúvida, ele vai votar no candidato de direita, assim como esse mesmo fenômeno acontece nos candidatos de esquerda. O problema é que o Guilherme Boulos não tinha mais votos de esquerda de primeiro turno para atrair para ele. Então ficou fiel da balança mesmo o Pablo Marçal, e claro que a gente já imaginava que dificilmente quem votou no Pablo Marçal votaria no Guilherme Boulos no segundo turno, embora Guilherme Boulos tentou de qualquer maneira ali fazer um carinho nos eleitores do Pablo Marçal, mas isso realmente não cola em política. Não adianta um candidato, a gente já viu no passado, né? O candidato que é declaradamente ateu e nas vésperas da eleição se comungar na Igreja Católica. Isso não cola. O eleitor não é bobo, tem certos movimentos que mais perde, o candidato mais perde do que ganha, e eu tenho a impressão que isso aconteceu lá na eleição da capital paulista. E já temos mais resultados oficiais aqui na nossa região e a confirmação matemática do novo prefeito de Sumaré. São 18h49 e Henrique do Paraíso está matematicamente eleito prefeito para os próximos 4 anos, no histórico segundo turno que pela primeira vez Sumaré viveu nas eleições municipais 2024. Temos até aqui 93,18% das urnas apuradas. Henrique do Paraíso, do Republicanos, tem 58,65% dos votos válidos contra 41,35% de William Souza, do PT. Não pode mais ser alcançado e, portanto, o atual vice-prefeito muda de cadeira, muda de sala, vai para a cadeira principal do executivo da cidade de Sumaré, para, a partir de 1º de janeiro, ser o novo prefeito da cidade. Em Jundiaí, temos 98,03% das urnas já apuradas. Não dá mais para virar o que já teve uma virada. Gustavo Martinelli, do União Brasil, faz o mesmo movimento. Deixa de ser vice-prefeito e passa a ser prefeito a partir de 1º de janeiro, com 58,92% dos votos válidos. Numericamente, Gustavo Martinelli já passou dos 123.369 votos, enquanto Parimoski, secretário de Finanças atual da administração Luiz Fernando Machado, está com 41,08% dos votos válidos, 86.005 votos. Enxugou do primeiro para o segundo turno.
deu uma atualizada a mais ali, agora 98,03%. Portanto, já temos definidos os 4 prefeitos eleitos nas cidades da nossa área de cobertura aqui no interior de São Paulo. Em Sumaré, Henrique do Paraíso, do Republicanos. Em Jundiaí, Gustavo Martinelli, do União Brasil. Em Limeira, Murilo Félix, do Podemos. E em Piracicaba, Elinho Zanata, do PSD. 3 viradas do que foi no primeiro turno para o segundo turno. Um único candidato chegou ao segundo turno e se manteve. Henrique do Paraíso, da cidade de Sumaré. Antes de nós aprofundarmos a nossa análise, deixa eu fazer um convite para você que está conosco, acompanhando a nossa programação pela Rádio Bandeirantes Campinas, em FM 85.7. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, a transmissão que leva até você também as imagens direto das cidades onde estamos com os repórteres espalhados e ainda as parciais na tela. Daqui a pouquinho estaremos em cadeia também com a Band Mais TV. Terminou agora há pouco o Grande Prêmio de Fórmula 1 no México. Carlos Sainz venceu, olha a Ferrari vencendo, hein? Com Lando Norris da McLaren em segundo lugar, Charles Leclerc da Ferrari em terceiro. Então, 2 ferraristas no pódio nesta corrida do México. Lewis Hamilton ficou em quarto lugar, Max Verstappen terminou em sexto. Será que teremos uma emocionante reta final de campeonato de Fórmula 1, como temos em algumas cidades nas eleições municipais? Daqui a pouquinho tem cerimônia do pódio, entrega das taças, hino nacional da Espanha em homenagem a Carlos Sainz, hino nacional da Itália em homenagem à Ferrari. Na sequência, na Band, um giro pelo Brasil e a partir das 7h20 da noite estaremos também na Band Mais TV. Você que nunca participou ao vivo de um programa de televisão é meu convidado, minha convidada, a fazer parte da nossa plateia virtual. Os ouvintes farão parte também deste programa de televisão especial dentro do Band Eleições. Daqui a pouquinho, girando a nossa reportagem também pelas cidades aqui do nosso interior de São Paulo. Só para a gente concluir um giro pelo estado de São Paulo, para alguns outros municípios do nosso interior, tem prefeito eleito em São José do Rio Preto. Rio Preto que teve, inclusive, acusação pessoal em debate, provocações, insinuações sobre a vida sexual de candidatos. E deu PL com o coronel Fábio Cândido, eleito até aqui com 60,36% dos votos válidos, contra Itamar Borges, do MDB, com 39,64%. Na casa dos 60-40%, a vitória, esse sim, de um nome bolsonarista raiz, Coronel Fábio Cândido, das Forças Armadas, agora eleito democraticamente para a Prefeitura de São José do Rio Preto. Um outro município também com definição é São José dos Campos, com uma disputa que parecia que seria mais acirrada, mas que tem até aqui, com 95% das urnas apuradas, a confirmação oficial de que Anderson, candidato do PSD, está eleito com 58,30% dos votos válidos contra Eduardo Cury, nome conhecido do PL em todo o estado, na segunda posição com 41,70% dos votos válidos até aqui. O giro pelas outras cidades, faltam 2 aqui só para a gente girar o estado todo. Taboão da Serra, o estado de São Paulo é campeão em segundo turno. Taboão da Serra, Grande São Paulo, União Brasil tem um novo prefeito eleito com 66,27% dos votos válidos. Engenheiro Daniel ganhou a eleição em Taboão contra Aprígio, do Podemos. E para fechar, nessa ordem alfabética, Taubaté, cidade que faz parte do Vale do Paraíba, e uma rara vitória do Partido Novo. Se o PT ganhou em Mauá, o Partido Novo ganhou em Taubaté. Sérgio Vitor venceu já com 100% das urnas apuradas, 61,98% contra 38,02% do Republicanos, com a vitória de Ortiz Júnior. Mas a principal derrota do Partido Novo, Rodolfo Neves e Walter Sena,
foi em Minas Gerais, onde está o principal nome desde a fundação do partido, que é o governador Romeu Zema. Romeu Zema, no primeiro turno, apoiou o candidato Mauro Tramonte, outro dos fenômenos da televisão que não conseguem transformar a popularidade em voto. Quando a eleição é pro executivo, não conseguem. Pro legislativo, conseguem. Bons índices de votação, tem Celso Russomano, Jorge Wilson, Amaro Neto, deputado pelo Espírito Santo, mas pro executivo eles não conseguem eleger. E aí, no segundo turno, havia um movimento também do governador Romeu Zema em apoiar Bruno Engler, do PL, que está perdendo uma disputa quase irreversível neste momento. O atual prefeito Fouad Noman, do PSD, com 90% das urnas apuradas, lidera com 53% dos votos válidos, quase 54% dos votos válidos contra um pouquinho mais de 46% de Bruno Engler. Bruno foi o mais votado no primeiro turno e aqui podemos dizer que é uma derrota de Jair Bolsonaro. Uma das campanhas em que ele se empenhou nesse segundo turno foi em Minas Gerais, estado que historicamente decide a eleição nacional. Minas é aquele termômetro de se Minas vai para o lado do PT, PT vai bem na urna quando a disputa é para presidente. Se vai para o lado de Bolsonaro, como foi em 2018, Bolsonaro ganhou. Não é bom perder Belo Horizonte. O PT não ganhou. Mas houve ali um movimento de voto útil para Fouad Noman numa reta final de primeiro turno que o garantiu nessa disputa contra o candidato Mauro Tramonte e agora o reelege. Um prefeito não tão popular que não teve a aprovação e o apoio do seu candidato a prefeito quando eles se elegeram juntos, o Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, mas sem pai nem mãe, Fouad Noman vai se fazendo prefeito em Belo Horizonte para os próximos 4 anos. É verdade. Se por um lado o Tarcísio de Freitas se saiu como um bom cabo eleitoral e se saiu fortalecido nessas eleições, no primeiro e no segundo turno, lá em Minas Gerais, realmente com essa disputa em Belo Horizonte, o Romeu Zema sai um pouquinho enfraquecido, porque realmente um governador do estado bem avaliado é um belo, né? É um importante cabo eleitoral. E se ele não consegue transferir esses votos, significa ali que a população, pelo menos de Belo Horizonte, a capital mineira, não foi muito na onda do que estava dizendo lá o seu principal cabo eleitoral. Dentro da tendência, a gente sempre fala em tendência porque a essa altura do campeonato, né, com 90,72% das urnas apuradas lá em Belo Horizonte, isso funciona mais ou menos como a pesquisa eleitoral, que é a estatística pura, né? Você tem vários colégios já tabulando os dados e aquele percentual não muda. A gente viu isso em São Paulo, viu isso em Jundiaí, viu nos municípios que as urnas já estão totalizadas, que da metade das urnas para frente, aquela tendência, aquela diferença percentual se manteve. E aparentemente é muito provável, né, que Belo Horizonte vai seguir essa mesma linha e Fouad, então, portanto, está sendo eleito contra o Bruno Engler. Uma certa similaridade com a cidade de São Paulo, né? 2 vice-prefeitos que assumiram o cargo durante o mandato. Tanto eram desconhecidos do eleitor. O Fouad Noman, até pouco tempo antes da eleição, ele tinha uma taxa alta de desconhecimento da população em cima do nome dele, e com certeza veio se fortalecendo no primeiro turno e conseguiu, apesar dos apoios do Zema e do Jair Bolsonaro, levar e ser reeleito prefeito em Belo Horizonte. Em Goiânia também o PL não venceu e a vitória por lá é de um nome já histórico, conhecido da política no Brasil. Sandro Mabel está eleito prefeito de Goiânia para os próximos 4 anos, já com 100% das urnas apuradas. O candidato do União Brasil fez 55,53% de votos contra Fred Rodrigues, do PL, com 44,47% dos votos. Sandro Mabel é paulista, inclusive. Nasceu em Ribeirão Preto e assume a prefeitura da capital do estado de Goiás aos 66 anos. Ele que é administrador de empresa, uma empresa conhecida do ramo alimentício, que foi fundada nos anos 80
e há muito tempo é um nome da política nacional como deputado federal que participa de praticamente todos os momentos políticos de impacto, CPIs, cassações, e agora assumindo a prefeitura em Goiânia. Goiânia também é uma outra cidade que é um dos principais polos bolsonaristas do estado, do Centro-Oeste, e não dá para dizer que a esquerda ganhou em Goiânia com Sandro Mabel, mas não foi o candidato bolsonarista que venceu a eleição por lá também. Mesmo não, né? Aliás, teve uma coisa curiosa nessas eleições que tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto o presidente Lula se meteram um pouco. Acho que eles perceberam também que não dava para ficar, né, levando a sua influência e depois na derrota acaba ficando feio, né? Então eles, em poucos casos, eu acho que o presidente Lula, até no caso do Boulos em São Paulo, ele participou pouco, né, da campanha, do apoio presencial, essa coisa toda. Então eles ficaram mais afastados para não colocar a mão na cumbuca. E de fato, acho que o eleitor da cidade, ele tem mais os olhos voltados para os problemas ali, para as coisas domésticas, locais, do que uma eleição nacional. De qualquer maneira, no passado, eu acho que as estrelas dos partidos, eles se metiam mais, eles se envolviam mais nas campanhas municipais. Uma disputa interna na direita lá em Goiânia, lembrando que o candidato Mabel foi apoiado pelo Ronaldo Caiado, então houve essa disputa lá entre o Ronaldo Caiado e o Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado que se colocou já à disputa à presidência, colocou o nome dele à disputa à presidência em 2026, então mostra a força dele ali no estado de Goiás, em Goiânia, na capital, já pensando em 2026. As peças estão se mexendo, a gente vai saber aí com o balanço final dessas eleições, um passo à frente aí, como é que vai ser o cenário de 2026. 7h02, girando outras capitais, já com a definição em Curitiba. Uma outra eleição que foi quente, cheia de acusações, com um partido que a gente não costuma ver em disputas grandes, que é o PMB, Partido da Mulher Brasileira, chegando ao segundo turno, mas não sendo suficiente para tirar o favoritismo de Eduardo Pimentel, do PSD. Agora, matematicamente eleito com 100% das urnas apuradas, 57,64% dos votos válidos, mais de 531 mil votos contra 42,36% de Cristina Gremel. Eu tenho uma dificuldade para falar o sobrenome dessa candidata, que agora sai muito forte politicamente. Não ganhar uma eleição, num primeiro momento, é aquele baque de quem esteve muito próximo de assumir o poder, mas não conseguiu o voto suficiente. Quando você é um nome já histórico de um partido, ou que você já foi prefeito e perde, ou você disputa a reeleição e perde, você sai derrotado. Mas uma candidata que entrou na disputa com 8, 10% das intenções de voto, foi ao segundo turno e brigou de igual para igual contra um nome que tinha a seu favor mais do que a máquina pública, uma aceitação popular, a presença do governador Ratinho Júnior, é uma capitalização de votos, como se diz nos bastidores políticos, pensando para eleições futuras. Será que estamos vendo uma liderança feminina no sul do país surgir mesmo com a derrota? Ou ainda falta muito para se provar nesse sentido, meus caros Walter Sena e Rodolfo Neves? Eu acho que, sem dúvida, ela sai fortalecida sim, né? A gente conversando recentemente aqui com o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo, ele dizia que na política ninguém perde, todo mundo ganha. Então esse é um caso bem preciso, né, sobre isso, que ela realmente conseguiu ali uma musculatura eleitoral importante que dificilmente ela perderia, por exemplo, numa próxima eleição, se ela saísse a candidata a deputada estadual, deputada federal, que ela tem ali um capital político muito grande. Então, nesse caso aí, realmente, e por sair, né, em segundo lugar, disputar o segundo turno, já você tem em evidência o seu nome. Só nesses casos que a gente soltou aqui, que houve uma reviravolta, houve uma inversão do primeiro para o segundo turno, aí a pessoa realmente perde, porque no caso, a gente viu 2 casos aí que o candidato teve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno, como, por exemplo, o candidato Parimoski em Jundiaí. Então a gente vê que isso complica um pouco a situação eleitoral do candidato especificamente. Agora eu queria chamar a atenção para um assunto. Nesse caso aí,
que a mulher ainda não vota em mulher, né? O eleitorado feminino é pelo menos a metade do contingente total, e você verifica ali que numa hora dessa, para fazer a diferença, por exemplo, se a maior parte das mulheres votasse na candidata mulher, ela teria ganho. Então tem uma dificuldade ainda, que às vezes não é só uma questão ideológica, aquela coisa toda, mas é porque a mulher propriamente ainda não tem o hábito de votar em mulher. A gente observa isso, independentemente de quantos candidatos tem do sexo feminino para vereador, para prefeito, para governador, a gente observa que quando tem uma candidata competitiva, embora ela tenha conseguido uma votação expressiva, como por exemplo a Cristina, mas ela não chegou a vencer, e se a gente for fazer a conta, justamente porque o grande contingente feminino não votou nela. Bem, aqui no estado de São Paulo, a gente teve apenas uma candidata mulher no segundo turno, que foi a Rosana Vale, lá em Santos, e até agora as eleições ainda não cravaram, estão com 90,48% das zonas apuradas, mas ela está em segundo lugar. Rogério Santos, do Republicanos, um cenário que a gente já trouxe aqui, está na frente. Então, a tendência é que ela também não seja eleita. Eu acho importante a gente frisar isso e colocar e sempre levantar essa bandeira da representatividade feminina nas eleições. Isso é importante, isso é necessário para uma construção melhor da nossa democracia. A gente sempre precisa elogiar as mulheres que se sujeitam a entrar nessa disputa e apresentam uma votação grande. Então, é uma bandeira que a gente vem levantar. Agora, Ribeirão Preto, Heitor, que a gente estava falando da disputa, sabe quantos votos foi a diferença? A gente já tem prefeito eleito em Ribeirão Preto, 650 votos a diferença entre os candidatos. Muito pouco. Eles vão roendo a unha até o instante final, né? Muito pouco, olha lá. Ribeirão Preto com Ricardo Silva eleito com 131.421 votos. Venceu Marco Aurélio do Partido Novo, que teve 130.734 votos. É aquele momento em que um assessor olha para o outro e pensa: se a gente tivesse ido naquele bairro, se a gente tivesse feito aquele post, se o nosso vice tivesse feito isso ou aquilo. Mas eleição, ela não se vence no dia da eleição. E é muito difícil prever num cenário tão equilibrado que a diferença vai ser voto a voto, como era em Ribeirão Preto. Já havia uma sinalização da vitória de Ricardo Silva, mas não imaginava que fosse tão apertada assim. E Ribeirão Preto é uma cidade importante, estratégica, mas que tem um nome político nacional do MDB chamado Baleia Rossi. O MDB não está nesse segundo turno na eleição em Ribeirão Preto. Será que estamos vendo também uma mudança? O MDB, que teve tanta gente eleita, no quintal de casa não fez um próprio prefeito, Walter Sena? É uma coisa complicada, viu? Tudo tem que se debruçar depois. Depois a gente vai fazer as análises, né? Vem os cientistas políticos, os analistas políticos para tentar entender o que aconteceu. Mas é difícil, a eleição municipal tem uma quantidade de variáveis muito grande. Depende também do potencial do candidato, depende da história do candidato, depende também da questão de carisma, né? Que você lembrava na questão lá de Jundiaí, o candidato tem que ter carisma, porque um mau candidato, um candidato fraco, um candidato ruim, que não tem uma história lá interessante, ou que também não tem carisma, não há cabo eleitoral que dê jeito. Agora, nesse caso especificamente aí de Ribeirão, foi mais apertado ainda que Fortaleza, que a gente chamava atenção, né, que era até aqui a mais disputada. Fortaleza tinha 50,38 a 49,62, e ali foi muito mais apertado. Eu fico imaginando na apuração lá os candidatos acompanhando. Que dor de barriga que dá até chegar à última urna, né? Mas é muito acirrada. 50,13, 49,87 realmente uma situação impressionante. Será que deixou de comer um pastel numa feira lá e perdeu a eleição? Esse pastel vai ser lembrado por 4 anos. Deixa eu só dar uma informação aqui confirmada pela nossa produção, saindo um pouco das questões eleitorais, mas uma informação importante de uma cobertura que nós estamos já há alguns dias fazendo, desde quinta-feira, é o seguinte: na quinta-feira houve uma chuva muito forte aqui na cidade de Campinas, em que 2 pessoas foram arrastadas pela força das águas.
Uma delas, a jovem Sara Gabriele de Souza, de 18 anos. E chega agora a confirmação de que o corpo dessa menina foi encontrado depois de dias de buscas pelo córrego Pissarrão. O corpo foi encontrado nas margens do rio Capivari, na altura do bairro Campina Grande. A ocorrência está sendo apresentada agora na 2ª Seccional de Campinas. A Defesa Civil prestou apoio nas buscas. Um psicólogo e assistência social da Prefeitura estão presentes também na ocorrência para dar o apoio e acompanhar a família neste instante. A cobertura completa desse fato que ganhou repercussão nacional você acompanha amanhã nos nossos telejornais, dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, já a partir das 8h15 da manhã, no Bora Brasil. E também 1 da tarde no Acontece, às 5h30 no Brasil Gente, às 10:50 da noite, no Band Cidade. 7h e mais 11 minutos. Daqui a pouquinho, em instantes, você é nosso convidado a também acompanhar esta cobertura do Band Eleições na tela da Band Mais TV. Nesse momento, encerrada a transmissão da Fórmula 1, do Grande Prêmio do México. A Band vai fazer agora um giro pelo país e daqui a pouco nós vamos repercutir as vitórias aqui da nossa região. De Henrique do Paraíso, prefeito eleito pela cidade de Sumaré. De Murilo Félix, prefeito eleito na cidade de Limeira. De Gustavo Martinelli, prefeito eleito na cidade de Jundiaí. E Elinho Zanata, prefeito eleito na cidade de Piracicaba. Nós vamos girar a nossa reportagem, trazer a participação do Everton Ramos, do Igor Val e contar um pouco também em tempo real da alegria, da vitória, do lamento de quem perdeu, mas assume democraticamente esse resultado. Nós estamos em contato com as assessorias para tentarmos em instante conversarmos com os prefeitos eleitos. É um momento de festa, de puxar carreata, é um momento em que tem assessor, viu, Sena e Rodolfo, dizendo para o Henrique Alves da nossa produção, eu não sei onde é que foi parar o prefeito. Ele se enfiou no meio do povo. Daqui a pouco a gente tenta achar aonde ele está. E falta só Jundiaí, tá, da nossa região para fechar 100% das urnas, mas com um resultado que não é mais reversível. O Tribunal Superior Eleitoral, na eleição de Jundiaí, não crava Gustavo Martinelli como eleito, porque a campanha dele está ainda concorrendo sub júdice com os recursos no Tribunal Regional Eleitoral avaliados nesta semana. Jundiaí vai ter um cenário igual Campinas. Campinas elegeu em primeiro turno Dário Saad com mais de 66% dos votos. Dário foi eleito, mas a diplomação, a homologação da campanha, a confirmação de que esses votos não serão anulados, vai depender dos recursos nas próximas instâncias. Em Jundiaí, a situação é exatamente a mesma, com Gustavo Martinelli agora aguardando esse resultado na apuração. Ele já venceu, precisa também vencer agora nos tribunais. Tanto em Campinas quanto em Jundiaí, se essas duas chapas forem anuladas e perderem em todas as instâncias, e aí entenda-se, segunda instância, Tribunal Regional Eleitoral, terceira instância, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal lá na frente, se todas essas instâncias julgarem como improcedentes os pedidos de Dário Saad e Gustavo Martinelli em Campinas e em Jundiaí, aí essas cidades podem ter uma eleição fora de época, uma eleição para um mandato tampão. Vocês acreditam que o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, claro, eles levam em consideração o fato, aquilo que está apresentado como sendo motivo de cassação de uma chapa ou não. Mas são duas vitórias expressivas nas urnas. São escolhas populares. O eleitor soube desde o começo a situação jurídica de Dário Saad em Campinas e de Gustavo Martinelli em Jundiaí. E não mudou a sua convicção por essas candidaturas estarem sub júdice. Isso, de alguma forma, deve ter algum peso de que a vontade popular seja respeitada na urna e que a derrota na justiça só aconteça se for algo realmente gritante? Isso será que é levado em consideração, Sena e Rodolfo Neves?
Olha, eu acho que é por aí. Eu comungo da opinião de que os magistrados lá, especialmente quando é um tribunal, né, quando são vários juízes discutindo sobre um tema, eles levam em conta também, além dos fatos, né, além das provas coletadas ao longo do processo, eles levam em conta essa questão da vontade popular. E agora, quando, no caso do Dario Saad aqui, era uma questão envolvendo postagem na internet, né, eu acho pouco provável que isso consiga ser mantido em instâncias superiores, na segunda instância e depois no TSE. No caso de Jundiaí, embora o caso seja bastante diferente, né, que tem uma questão envolvendo um colegiado, que era o Tribunal de Contas, que não aprovou contas no momento lá que ele era presidente da Câmara e que teria pago horas extras que não indevidas para uma pessoa, um funcionário público, né, um procurador municipal, e isso também foi se arrastando. Mas, de novo, o maior problema que eu vejo nisso é a lentidão da justiça para não resolver definitivamente isso. E agora não vai ser amanhã que a segunda instância vai julgar e depois da manhã o TSE. Em muitos casos, historicamente a gente já viu, que acaba se arrastando ali por mais de um ano. E aí o prefeito já está no exercício do cargo. Se for tirar o prefeito no exercício do cargo para fazer uma eleição de novo, complica ainda mais a situação, os eleitores ficam ainda mais confusos, tudo que estava sendo planejado tem que voltar a estaca zero. Se tiver um outro administrador no cargo, normalmente entra o vice ou entra ali num caso específico como esse. Se caça a chapa, tem que entrar o presidente da Câmara ou chamar novas eleições, dependendo do período que for tomada essa decisão superior. Então é bem complicado. Tudo se resume a pouca rapidez da justiça eleitoral para cravar se o candidato está elegível ou não. Deixa eu só fazer uma participação do nosso repórter Igor Val. Daqui a pouco estaremos ao vivo na tela da Band Mais TV. O Igor vai voltar daqui a pouco também no giro que nós traremos em rede, TV, rádio, o nosso canal do YouTube, o portal bandemais.com.br. O Igor Val está em Jundiaí, onde agora já podemos cravar. Falta muito pouco, 99,79% é a última cidade que ainda não fechou 100% dos votos, mas já podemos confirmar que Gustavo Martinelli está eleito para os próximos 4 anos. Deixa eu ver a imagem do Igor Val para a gente ver a posição em que ele está. Você está próximo ao gabinete do prefeito eleito, Gustavo Martinelli. Conte mais detalhes para a gente, Igor. Então, estamos aqui no comitê do Gustavo Martinelli, do União, que então é eleito o prefeito de Jundiaí. Ele, então, que no primeiro turno teve 43,34% dos votos, e nesse segundo turno, então, de virada, ele assumiu a prefeitura de Jundiaí. Ele que tem 38 anos. Heitor, mais das metades dos votos, então, foram para Gustavo Martinelli. Jundiaí, que tem mais de 336 eleitores que foram às urnas nesse domingo, mais da metade escolheram Gustavo Martinelli, do União, para então ser prefeito de Jundiaí. Heitor. A confirmação de uma entrevista coletiva marcada para as 8h30 da noite. O Igor Val está ali posicionado justamente para aguardar se nós teremos essa participação daqui a pouquinho do prefeito eleito em Jundiaí, Gustavo Martinelli, do União Brasil. E assim que nós tivemos o Everton Ramos, enquanto ainda aguardamos também uma posição dos outros candidatos eleitos, se eles vão já conversar conosco, é compreensível que quem vence a eleição nesta hora fica espalhado pela cidade, correndo pelos bairros e comemorando. É uma vitória tensa. O primeiro turno da eleição já foi muito equilibrado em vários desses municípios. E quando chega o final de uma eleição em segundo turno, Rodolfo Neves, essa eleição não começou no primeiro turno, não começou no mês de outubro. Eleições municipais geralmente começam no dia 1º de janeiro, do dia em que o prefeito toma posse. E aí, quando vence uma eleição, o candidato tira basicamente uma tonelada das costas. Hoje é dia de comemoração, mas amanhã já começam as cobranças também de quem votou nos candidatos eleitos, né, Rodolfo? Já começam as cobranças, já começa o trabalho para quem for reeleito. Aqui eu queria trazer uma análise aqui da região metropolitana de Campinas, Heitor.
Das 20 cidades que compõem a região metropolitana, 14 prefeitos tentaram reeleição. 10 foram reeleitos e 4 não foram. Entre os prefeitos reeleitos, aqui trazendo os percentuais de votos, aí, os 3 primeiros em termos de percentuais de voto, em terceiro lugar ficou o prefeito de Itatiba, o Dr. Thomas, que foi reeleito com 71,90% dos votos. Em segundo lugar, Chico Sardelli de Americana, que ficou com 72,75% dos votos no primeiro turno, ambas as reeleições. Agora, o percentual maior, você adivinha quem é, Heitor? Dário Saad. Não. Ah, dos derrotados. Não, dos reeleitos. Não é Dário Saad? Não, o maior percentual é o prefeito de Olambra, que concorreu sozinho. A eleição dos sonhos de todo prefeito. Ele teve 100% dos votos válidos. Também não tinha com quem concorrer. Eu cheguei a fazer essa pergunta para ele, mas o senhor fez campanha? Ele falou, fez, foi na rua conversar com o pessoal. Sabe, uma coisa esquisita, né? A campanha mais docinha. Foi uma campanha, nós conversamos com o prefeito Fernando Capato durante o processo de primeiro turno, e ele dizia que tinham 2 metas naquele momento em Olambra. Primeiro, eleger vereadores que o apoiam de uma coligação que fosse ainda mais forte também no poder legislativo. E o segundo, superar o número de votos que ele teve em 2020. Conseguiu ambos. Mas aí, para vereador, era meio de se esperar. Se você não tem oposição para lançar um candidato a prefeito, é difícil você imaginar que algum vereador vai fazer oposição na Câmara também, né, Rodolfo? É difícil, é difícil. E aí, só fechando essa análise por partidos, a gente teve o PL e o PSD com 5 prefeitos aqui na região metropolitana de Campinas. O Republicanos agora passa a ter 4 com a vitória em Sumaré do Henrique Paraíso. Na sequência, a gente tem MDB e MDB com 3, PP com 2 e União Brasil com 1. Agora são 7 horas e mais 22 minutos, 7 horas 22 minutos. Mais uma passada pela cidade de São Paulo. Você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite. São Paulo reelegeu Ricardo Nunes, candidato pelo MDB, prefeito agora para os próximos 4 anos, com mais de 3.381.000 votos, um total de 59,38% dos votos válidos. Falta um chorinho ainda em São Paulo. Uma urna, eu acho. 99,63% das urnas já foram abertas. Falta muito pouco. E Guilherme Boulos com 40,62%. A gente vai fechar esse número ali na casa dos 60 a 40. Havia uma discussão, Sena, a respeito de o quanto o apagão na cidade de São Paulo nos últimos dias poderia mudar a convicção do eleitor em Ricardo Nunes. E até uma troca de... Esse filho não é meu não, esse filho é do governo federal. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, dizendo que a culpa pela Enel ainda está na gerência da eletricidade da capital paulista, era mais do governo federal do que dele. E Guilherme Boulos dizendo, ele é o prefeito, ele tem que cortar árvore, ele tem que ter a manutenção da cidade. E esse ping-pong não caiu sobre as costas de Ricardo Nunes. 60%, São Paulo ainda tem casas apagadas, mas não foi direta a associação entre o apagão ou os apagões com o prefeito Ricardo Nunes. Aí são 2 aspectos. O primeiro é que realmente o São Paulo, né, uma da principal cidade da América Latina, né, tem gente lá esclarecida. Boa parte dos eleitores é formado de pessoas esclarecidas. E tem um outro detalhe, né? Então, quer dizer, essas peças difícil cair bem. Outra coisa importante é que Ricardo Nunes já tinha chamado a atenção bem antes das eleições, que aconteceram outros apagões, e ele estava em pé de guerra, fazendo de tudo para caçar, né, a licença lá, a outorga para a Enel continuar sendo a companhia de distribuição de energia elétrica no município. Então já tinha essa briga anterior e o paulistano, claro, sabe que quando esse problema acontece, não cai no colo do prefeito. Então, uma estratégia, ao meu ver, ele tentou lá, os outros candidatos, o Boulos, tentaram essa estratégia, mas realmente era inócua, né? Se ficar insistindo nesse aspecto, não ia ganhar voto em cima disso. Tinha, como eu disse, a questão de que Ricardo Nunes já estava brigando, já estava aplicando multa, já estava pedindo
para a Agência Nacional de Energia Elétrica tentar intervir de alguma maneira, porque eles, claramente, a Enel não estava dando conta de resolver os problemas de apagões em São Paulo. Então, no meio da eleição, eu acho que o paulistano já viu que tinha dono essa questão e que não era o prefeito de São Paulo. Independente de quem for o responsável, agora o problema vai ter que ser solucionado. E o prefeito reeleito, se realmente a responsabilidade maior for do governo federal, vai precisar ter esse diálogo agora, porque passa a eleição e fica a cidade de São Paulo como responsabilidade a ter, seja a responsabilidade do prefeito, seja do governo federal, alguém tem que resolver o problema, Rodolfo Neves. Esse problema precisa ser resolvido. A população de São Paulo sofreu muito nesses últimos dias e eventos extremos, então, a gente está mais sujeito a eles. Então, seja o prefeito, o governo estadual, o governo federal, essa medida precisa ser tomada e essa empresa precisa ser punida e as medidas cabíveis sendo aplicadas. Agora, às 7 horas 26 minutos, são 7 horas e mais 26 minutos. O nosso Band Eleições trazendo até aqui a cobertura especial do segundo turno das eleições municipais na região e pelo Brasil também. Em instantes, nós vamos conversar com o prefeito eleito de Piracicaba, Elinho Zanata, que está ao lado do repórter Everton Ramos. Nós vamos, mais uma vez, a Jundiaí conversar com o repórter Igor Val. E, inclusive, se nós tivermos o Everton para uma participação rápida agora, se ele já estiver na linha, a gente pode colocá-lo agora, senão daqui a pouquinho ele estará conosco também em rede com a Band Mais TV, para nós trazermos esse giro com a participação dos nossos repórteres espalhados pelo nosso interior de São Paulo, espalhados também pelo Brasil. Um segundo turno com mais tranquilidade, mas também com um número alto de abstenções. Você sabe que nesse ano muita gente descobriu o aplicativo e-Título, título eleitoral através do seu próprio celular, que mais do que um documento para ser apresentado na hora de votar, se tornou um aliado também para quem precisa justificar o voto. Quem está em outra cidade, por exemplo, digamos que você more em Sumaré, mas hoje você estava em Serra Negra. Foi passear com a família, todo domingo você viaja e não ia abrir mão por conta disso. Até as eleições passadas, para justificar o voto, você precisaria ir a uma escola onde estivesse tendo o segundo turno ou, dias após a eleição, fazer a justificativa no cartório eleitoral. Agora, com o aplicativo e-Título, o teu celular é a prova de que você não está na cidade onde você vota. Identificado o GPS que você está em outro município, é apenas abrir o celular, mostrar a sua localização e já está justificado o voto. Será que a tecnologia que por um lado facilita a vida do eleitor, por outro também não afasta aquele que já não é muito afim de votar e agora ficou muito mais fácil justificar a cena? É só você arrumar um passeio em outra cidade, dá um play ali no seu aplicativo e sua situação já está regularizada sem precisar pagar multa ou sem precisar ficar na fila de uma escola em outra cidade que você não vota. O brasileiro já não gosta de passear, né? Eu acho que é um estímulo, sim, para a pessoa que não tem lá muita vontade de votar. Mas, por outro lado, a punição que tem também para quem não vota, ir lá pagar R$3, R$5 e resolver a situação na justiça eleitoral, nunca adiantou muito. Essa questão que a gente fala que o voto é obrigatório no Brasil, peronomútil, né? Porque a punição para o eleitor que não vota é muito pequena, muito ínfima. Então, eu acho que a pessoa que já não está afim de votar simplificou a vida dele, mas eu acho que também ele já não iria, pelo menos a maior parte deles, não iria votar mesmo que tivesse que pagar a multa, se a pessoa não considera importante o ato cívico de sair de casa e ir lá e escolher o governante, né, Rodolfo? O que passa por uma discussão até um pouco maior, Walter Sena, que é a obrigatoriedade de votar, né? Acho que isso precisa ser discutido, acho que você não pode obrigar ninguém a votar em um determinado candidato, mas acredito que ninguém pode ser obrigado a votar. Acho que o voto tem que ser facultativo no país, eu acho que isso tem que ser... As pessoas precisam entender que o voto dela, a importância do voto dela, a importância do que isso representa para o desenvolvimento das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país.
Então é fundamental que a gente reveja isso também e abra esse debate da obrigatoriedade do voto no país. 7 horas e mais 30 minutos. Pode subir a trilha porque em instantes estaremos também em cadeia com a Band Mais TV. Horas 31 minutos, 7h31, seguimos na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado a você que está conosco desde as 5 horas da tarde, acompanhando a apuração em tempo real das eleições 2024. Você é meu convidado, minha convidada, a partir de agora, seguir acompanhando a Rádio Bandeirantes, seguir o nosso canal do YouTube para comentar também no nosso chat, mas, a partir de agora, também na Band Mais TV. Agora sim, 7 horas da noite e 32 minutos. Muito boa noite a você que está na tela da Band Mais TV, você que está conosco no grupo Bandeirantes de Comunicação, você que até agora ficou com a apuração das capitais neste dia histórico para a democracia brasileira, hoje 27 de outubro de 2024. E a partir de agora, o grupo Bandeirantes de Comunicação segue falando de eleições, mas trazendo os números das cidades da nossa área de cobertura. 4 municípios da nossa região definiram neste domingo os prefeitos para os próximos 4 anos. E antes de trazermos os resultados, deixa eu apresentar quem está conosco e que vai analisar também o cenário político de cada um desses municípios. Conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, nesse trabalho simultâneo, nessa transmissão que você acompanha pela Rádio R, pelo canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas e agora ao vivo também na tela da Band Mais TV. Rodolfo Neves, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui também nos nossos estúdios dentro do projeto Band Eleições. Boa noite, Heitor. Boa noite agora quem está nos acompanhando pela TV Band, quem está nos acompanhando pela Rádio Bandeirantes. Acho que um cenário de algumas surpresas aqui na eleição de hoje. A gente vai discutir muito o que aconteceu aqui e tentar analisar os próximos passos aqui das cidades da nossa região. Quem também está conosco aqui no Band Eleições Especial é Walter Sena. Uma ótima noite para você. Sena. Oi, Heitor. Boa noite a você, boa noite a todos ligados no grupo Bandeirantes. Agora realmente não tem mais nem choro, nem vela, nem fita amarela. É a alegria dos vitoriosos e a tristeza dos derrotados. Vamos começar trazendo os números das cidades que integram a nossa região e que já definiram quem será o próximo prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Vamos começar pela cidade de Sumaré. A eleição em Sumaré, pela primeira vez, teve a disputa em 2 turnos. Pela primeira vez, o IBGE apontou que Sumaré tinha mais de 200 mil eleitores, o que possibilitou essa disputa entre Henrique do Paraíso do Republicanos, o próximo prefeito da cidade eleito com 58,22% dos votos válidos. Um total de 72.003 votos. Ele venceu o William Souza, candidato do PT, com 41,78%. Nós vamos analisar o cenário em Sumaré em instantes, mas
também tem definição com virada na cidade de Jundiaí. Gustavo Martinelli está eleito em Jundiaí para os próximos 4 anos. A única cidade da nossa região que ainda não fechou 100% da apuração, com as urnas tendo 99,79% apuradas, mas com resultado que não pode mais mudar. Gustavo Martinelli, o atual vice-prefeito de Jundiaí, candidato pela União Brasil, está eleito com até aqui 58,90% dos votos válidos. Parimoski, do PL, com 41,10%. Vamos a Jundiaí neste momento com o repórter Igor Val, que acompanhou a reta final da apuração, acompanhou os últimos momentos das eleições com os atrasadinhos, aqueles que chegaram para votar de última hora e que agora acompanha a festa direto do diretório do candidato do União Brasil, agora prefeito eleito para os próximos 4 anos. Igor Val, boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso Band Eleições na tela da Band Mais TV. Igor. Boa noite, Heitor, boa noite, Sena, boa noite, Heitor. E também Rodolfo Neves, todos estão acompanhando o Band Eleições. Eu estou aqui no comitê do Gustavo Martinelli, que foi eleito aqui em Jundiaí. São 7h37. Muita gente junta, porque agora, com o resultado confirmado nas urnas, campanha de Gustavo Martinelli se aproximando em frente ao comitê eleitoral. Nós vamos restabelecer o contato daqui a pouco com o Igor Val. Há uma expectativa em instantes por uma fala do agora prefeito eleito Gustavo Martinelli. Enquanto isso, seguimos girando com mais cidades com resultados que apontaram virada neste segundo turno. Vamos a Limeira. 100% das urnas apuradas na eleição em segundo turno na cidade de Limeira, com Murilo Félix, candidato do Podemos, eleito para os próximos 4 anos com 51,88% dos votos válidos. Betinho Neves, do MDB, ficou na segunda posição com 48,12% dos votos válidos. E em Piracicaba, também teve virada do primeiro para o segundo turno com a vitória de Elinho Zanata, deputado estadual, candidato pelo PSD, que teve 53,61% dos votos válidos, passando de 106 mil votos. Faltou um ali, hein? Para quem tem toque, 106.399 votos. Já Bajas Negre, do PSDB, nome histórico do partido, conhecido na cidade, 46,39% dos votos válidos, 92.069 votos. E o repórter Everton Ramos está ao lado do prefeito eleito de Piracicaba, Elinho Zanata, e nós vamos acompanhar um pouco do que diz a primeira entrevista depois de ser confirmado nas urnas como próximo prefeito a partir de 1º de janeiro. Boa noite para você, Everton Ramos. Heitor, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a tela da Band. Nós estamos aqui com o prefeito eleito, Elinho Zanata. Elinho abraçando os apoiadores nesse momento de festa, aqui no comitê que fica na região central, recebendo um abraço. Elinho, eleito prefeito de Piracicaba, qual é o sentimento nesse momento? Sentimento de gratidão. A gratidão a Deus, mas a gratidão a todos aqueles que trabalharam nessa campanha. Gratidão a cada eleitor que olhou e disse: esse é o lado que Piracicaba quer apontar para frente. Esse é o lado que ela não quer mais voltar para o rolo do passado. É o lado que é desenrolar, que nós estamos na sofrência em Piracicaba, problema de fila da saúde, problema da falta d'água, e nós vamos desenrolar Piracicaba. Piracicaba hoje ela está livre do passado e vai ser forte. E aí, a partir de 1º de janeiro, vai nascer o sol da esperança e a felicidade em Piracicaba. Uma administração que vai estar à frente de quem votou em você e quem também não votou, né? Olha, presta atenção, até agora éramos 55, agora todos nós somos Piracicaba, todos juntos. Quem votou e deu a vitória, amém! Quem não votou, vai estar junto no projeto, porque aqui nós somos todos Piracicaba. Obrigado, viu? Então aí a gente ouvindo, Heitor,
a palavra do prefeito eleito da cidade de Piracicaba, ele que ganhou então essa eleição aqui, uma eleição muito disputada, e nesse momento sendo abraçado pelos apoiadores, recebendo abraços, recebendo todo esse respaldo de quem votou nele, de quem está comemorando com ele no comitê aqui na região central. Ele que agora parte em direção à Praça do Mercadão. Lá uma carreata deve ser montada para também então essa festa que deve virar a madrugada aqui na cidade de Piracicaba, com Elinho Zanata eleito prefeito da cidade aqui em Piracicaba. Heitor. Muito obrigado, Everton Ramos. Pouca gente ali no comitê de Elinho Zanata. Everton parecia que estava no metrô da Praça da Sé lotado em horário de pico. É assim, depois que o resultado é confirmado na urna, muita gente vai abraçar o prefeito eleito, que no primeiro turno ficou em segundo lugar. No primeiro turno das eleições em Piracicaba, Bajas Negri teve pouco mais de 73 mil votos. Elinho Zanata foi ao segundo turno numa disputa voto a voto com Alex Madureira, do PL. O Elinho teve 26%, o Alex Madureira quase 24%, então que Bajas Negri estaria no segundo turno já era algo a se imaginar. A disputa seria contra Elinho Zanata ou Alex Madureira. E esses dois nomes se juntaram no segundo turno. O Alex Madureira apresentou formalmente apoio ao candidato do PSD. Se nós somarmos os votos de Elinho Zanata no primeiro turno e Alex Madureira no primeiro turno, 54 mil para Elinho, 48 mil para Alex Madureira, estamos falando de um crescimento que se explica também neste segundo turno, mas não apenas isso, porque Elinho cresceu além dos votos do candidato do PL. Rodolfo Neves, na sua visão, o que foi decisivo para essa eleição em Piracicaba e o quanto o índice apresentado de rejeição ao ex-prefeito Bajas Negri pode ter feito a diferença nesse segundo turno? Heitor, acredito que esse foi o ponto. A rejeição do Bajas nesse segundo turno acabou inviabilizando a candidatura dele. O Elinho, com o apoio do Alex Madureira, o segundo e o terceiro colocado, conseguiram fazer uma frente ampla e combater o Elinho Zanata, o Bajas Negri, e conseguiram ser eleitos agora no segundo turno. E agora, Walter Sena, estamos falando de um PSDB, partido que no interior de São Paulo, principalmente, historicamente faz prefeitos, às vezes, em primeiro turno, e que tinha em Bajas Negri a última grande liderança no estado de São Paulo. O PSDB precisa se reinventar se quiser voltar a ser um partido competitivo em eleições nacionais e até municipais. Exatamente. O partido vem se esfacelando nos últimos anos e agora tem que recolher os cacos se quiser sobreviver como sigla, como partido, como alguma agremiação, né, alguma legenda que pretende propor alguma coisa na política brasileira. A gente vê que perdeu bastante terreno, né, os tucanos, né, no início ali dos anos, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando o PSDB foi criado, tinha uma força imensa, com figuras históricas, né, como Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, aqui em Campinas, Magalhães Teixeira. Era uma força realmente diferente que dava bem o tom de que ia ser uma coisa progressiva ao longo dos anos, e de uns tempos para cá acabou murchando, pegou aquela pecha de ficar em cima do muro, tocando em cima do muro. Isso pegou bastante na veia do eleitorado, e agora com algumas decisões também que não foram bem avaliadas, acabou complicando a sua vida de vez por todas. E no caso aí de Piracicaba, Bajas Negri realmente acaba saindo mais fraco do que entrou, porque ele tinha uma certa pujança ali no primeiro turno, chegou, embora tinha uma rejeição importante, ele chegou bem no primeiro turno, mas depois ele foi superado. Eu acho que ali houve essa questão da rejeição, a transferência de votos também do atual prefeito acabou ajudando, e aí complicou a vida de vez do Bajas Negri em Piracicaba. Teve essa virada bem importante no município, ali piracicabano. Uma outra cidade onde historicamente o PSDB sempre foi muito forte é a cidade de Jundiaí. Os dois candidatos nesse segundo turno já foram filiados ao PSDB, já fizeram parte de governos eleitos pelo PSDB. Hoje, um no União Brasil, outro no PL.
nós restabelecemos o contato com o Igor Val, que está em frente ao comitê de Gustavo Martinelli, prefeito eleito pela União Brasil, na cidade de Jundiaí. Há muita concorrência pelo sinal de internet, muita gente fazendo a sua live, tirando a foto com o candidato, mas o Igor Val já está conosco agora para falar um pouco mais dessa vitória que veio com virada, Igor Val. Boa noite, Heitor. Agora sim, estamos aqui em frente ao comitê do Gustavo Martinelli, do União Brasil. Muita gente aqui, sinal concorrido, mas agora sim, urnas 100% apuradas, e ele foi eleito com 58,87% dos votos. Mais de 125 mil votos foram para eles. Heitor, a gente acompanhou toda a eleição aqui nesse domingo, aqui em Jundiaí, município que tem mais de 336 mil eleitores. E a gente estava no maior colégio eleitoral da cidade, o Colégio Divino Salvador, na Vila Ares. Cerca de 9 mil eleitores passaram por lá e foi muito tranquilo a votação por lá. Não teve nenhum problema com crime eleitoral, com a boca de urna, nem mesmo urnas quebradas nesse colégio. Então aqui, o comitê do atual vice-prefeito, que agora foi eleito prefeito da cidade de Jundiaí, Heitor. A situação de Gustavo Martinelli em Jundiaí é muito parecida com o cenário de Campinas, que elegeu Dário Saad no primeiro turno para os próximos 4 anos, com o candidato concorrendo em uma disputa subjúdice. O que isso significa? Há um pedido de inelegibilidade que em alguma instância foi aprovado pela Justiça, mas que ainda não se esgotou o recurso final para quem está encabeçando a chapa. No caso de Gustavo Martinelli, ele foi presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Durante a gestão dele, foram pagas horas extras a um funcionário que depois o Tribunal de Contas entendeu naquele momento que o pagamento era irregular. As contas dele como presidente da Câmara foram rejeitadas. Isso o tornaria inelegível pela lei da ficha limpa. Num primeiro momento, Gustavo Martinelli recebe uma informação, uma nota vinda do próprio Tribunal de Contas de que a devolução do dinheiro desse pagamento de horas extras já era suficiente para que o processo fosse anulado. Então ele vence numa primeira instância e depois o caso sobe para o Tribunal Regional Eleitoral. E aí é que vem uma derrota para o candidato do União Brasil, que não o impossibilitou de disputar a eleição, que não o impossibilitou de ter mais votos do que no primeiro turno e basicamente enxugar o candidato Parimoski. Como é que fica agora a situação jurídica? Na última sexta-feira, o relator do caso votou e a decisão foi de adiar essa disputa dos tribunais. Isso vai fazer com que a eleição ainda tenha recursos no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e, se necessário for, no Supremo Tribunal Federal. O que nós vimos, Rodolfo Neves, foi o candidato Parimoski, no primeiro turno, bater muito na tecla de que votar em Gustavo Martinelli seria votar branco ou votar nulo, já que os votos não seriam considerados. Isso pode ter feito com que alguns eleitores que veem os dois como representantes da máquina pública optassem pelo candidato do PL. Mas quando Gustavo Martinelli vai para o segundo turno, está concorrendo e Parimoski continua batendo na mesma tecla, a sensação que me passa é de que o eleitor de Jundiaí não comprou mais essa ideia de que o candidato estava inelegível. Teria Parimoski e o grupo político ligado ao prefeito Luiz Fernando Machado escolhido uma estratégia errada que o fez perder votos nesse segundo turno? O resultado de Jundiaí, ele surpreende não pela vitória do Gustavo, mas pela maneira como ele venceu. O Parimoski, ele teve cerca de 17 mil votos a menos do que ele teve no primeiro turno, né? Então ele quase venceu as eleições do primeiro turno, ficou com 48% das intenções de voto. No segundo turno ele acaba perdendo de uma maneira expressiva, ele chega em 40% dos votos nesse segundo turno. Então é de se entender, é de se eles voltarem para a prancheta agora e tentar entender o que aconteceu com esses 17 mil votos que não vieram no segundo turno e o que fazer daqui para frente.
Agora são 7 horas e 50 minutos, o nosso Band Eleições vai para um rápido intervalo e em 1 minuto nós vamos trazer os resultados e análises sobre a vitória de Henrique do Paraíso, próximo prefeito da cidade de Sumaré, e a vitória de Murilo Félix, o próximo prefeito de Limeira. Continue conosco, olho no voto, olho na Band. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração. Band Eleições, na Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com a TV Band. 7 horas e 51 minutos, de volta com o nosso Band Eleições, trazendo os resultados das cidades da nossa região, do nosso interior de São Paulo, trazendo agora os números atualizados de Sumaré, 100% das urnas fechadas, já com a confirmação da vitória de Henrique do Paraíso, o atual vice-prefeito da cidade, que rompe politicamente com o prefeito, que vê o atual prefeito apoiar um candidato no primeiro turno, o seu concorrente William Souza no segundo turno, e mesmo assim consegue uma vitória expressiva com 72.003 votos, 58,22%. Henrique do Paraíso, que já foi vereador, já foi vice-prefeito, é atualmente vice-prefeito e assume a partir de 1º de janeiro a prefeitura da cidade. Candidato do Republicanos, Walter Sena, que teve o principal padrinho político das eleições 2024 no estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Se havia alguma dúvida de que Tarcísio conseguiria fazer mais prefeitos do que outros padrinhos, como Lula, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, todos aqueles em que Tarcísio ergueu o braço, e foi assim nesta semana, numa visita à cidade de Sumaré com o Henrique do Paraíso, ele faz mais um prefeito. Não dá para dizer que a vitória é só do Tarcísio. O Henrique tem uma história em Sumaré, mas ter um padrinho que ajuda, ninguém vai recusar, né, Sena? Com certeza, um cabo eleitoral que está em alta e que tem uma boa aprovação em todo o estado de São Paulo, em qualquer pesquisa que se faça, é claro que sempre ajuda. Mas é o que eu falava anteriormente, o candidato tem que ser bom também, tem que ter uma história, tem que ter proposta, porque não tem cabo eleitoral que resolva sozinho quando o candidato é ruim. Agora é importante a gente lembrar, né, que o Henrique do Paraíso foi o único candidato das 4, né, Sumaré das 4 cidades que tiveram disputa em segundo turno, que não houve virada no segundo turno. O Henrique do Paraíso chegou na frente no primeiro turno, manteve a distância, ampliou um pouco e acabou vencendo. Nas outras 4 cidades, né, Limeira, Piracicaba e Jundiaí, houve virada. O candidato que chegou em segundo acabou vencendo as eleições. Então, ele teve realmente uma campanha consistente em primeiro turno, também em segundo turno, e com a ajuda desses cabos eleitorais, né, do mais de centro-direita ou direita, acabou, sem dúvida nenhuma, facilitando a vida, ajudando ele nessa empreitada. Em determinados momentos, usando uma estratégia semelhante à de Ricardo Nunes na cidade de São Paulo, de não ir a alguns debates, não participar de todas as sabatinas. Nós ouvimos aqui dentro do nosso Band Eleições o Henrique do Paraíso no segundo turno. No primeiro turno, ele não aceitou o nosso convite de vir até aqui, no segundo turno sim, mas usando também alguns símbolos de Pablo Marçal, como um boné com a inicial do nome, como algumas falas um pouco mais polêmicas. E do outro lado, Rodolfo Neves, nós vimos o candidato do PT não usando as cores vermelhas, não usando
a estrela do PT, um PT com cara de centrão para tentar tirar a rejeição que o Partido dos Trabalhadores tem no estado de São Paulo, e isso está respondido nas urnas também. Mas não deu certo. Não sei se o William perdeu por ser do PT, mas que isso não o ajudou a ganhar a eleição, acho que fica claro. Heitor, com certeza o governador Tarcísio foi o principal cabo eleitoral das disputas aqui no estado de São Paulo. Abraçou Henrique do Paraíso e ele conseguiu levar a vitória agora no segundo turno. William Souza era o único candidato do PT que estava disputando o segundo turno aqui nas cidades aqui da região de cobertura da Band+. Mas é um PT light, um PT que não usa vermelho, um PT que não usa a estrela, um PT um pouco diferente do PT tradicional. Se esse é o novo caminho que o partido vai encontrar para recuperar um protagonismo maior no Estado, a gente ainda não sabe. É de se ver nas próximas eleições. Vamos a Limeira agora para trazermos os resultados finais do segundo turno da querida cidade de Limeira, que elegeu Murilo Félix para os próximos 4 anos. O candidato do Podemos teve uma vitória para lá de acirrada, para lá de apertada. Em determinados momentos, Betinho Neves assumia a liderança na apuração, depois Murilo Félix voltava a ficar à frente e o resultado final aponta 51,88% dos votos válidos para Murilo Félix, filho do ex-prefeito Silvio Félix. 76.049 votos teve o candidato do Podemos. Betinho Neves perdeu por uma diferença de menos de 6 mil votos, 48,12%. Foi voto a voto essa disputa, com uma virada de primeiro para segundo turno, de 2 candidatos conhecidos na cidade e com a eterna lamentação, acredito, Sena, de quem perdeu por uma diferença tão pequena que só quem estava na coordenação de campanha talvez saiba responder em que bairro, em que evento, em que momento esses 6 mil votos escaparam da mão, Sena. É muito difícil, né? Os correligionários vão se debruçar, vão tentar. Normalmente, quando se perde, você tenta achar um culpado. E aí que complica, porque é muito difícil. Tem muitos fatores, né, que envolvem uma eleição. Quando você vence a eleição, é fácil. Aí todo mundo fala, aquele negócio que você fez, eu lembro do Chico Amaral aqui. Muita gente em Campinas debitava a vitória de Chico Amaral ao pagode, ao samba que se criou na propaganda eleitoral gratuita. Outras pessoas falavam que era da questão lá, que ele tinha tido uma experiência anterior nos anos 70 e estava bem avaliado em Campinas. Então cada um acha é fácil achar uma forma de entender o que contribuiu para a vitória. Agora achar o culpado para a derrota é bastante difícil. Agora, é bom lembrar, né? A virada de Murilo Félix do primeiro turno para o segundo turno foi uma coisa importante. E quando se tem uma tendência, né, uma curva ascendente de um candidato do primeiro para o segundo turno, é muito curta a campanha de segundo turno, é muito difícil reverter uma tendência como essa. A cobertura completa dos resultados aqui da nossa região você confere amanhã, a partir das 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do programa Manhã Bandeirantes. E também no Band Cidade, às 10 para 7 da noite, com a apresentação do Walter Sena. Rodolfo Neves, uma ótima noite para você. Prazer tê-lo conosco aqui no nosso Band Eleições neste domingo. Boa noite, Heitor. Boa noite, Walter Sena, e a todo mundo que nos acompanhou até agora aqui na Band. Walter Sena, a cobertura do Grupo Bandeirantes continua amanhã também com a nossa equipe completa. Imperdível. Boa noite, obrigado, Heitor. Boa noite, Rodolfo Neves. A gente fica por aqui. Um abraço a todos. Você, a partir de agora, na tela da Band, vai conferir o perrengue neste domingo para você também se divertir, sorrir. Aquele programa para reunir toda a família. Na Rádio Bandeirantes, segue a apuração e a cobertura completa do segundo turno das eleições. E às 10 da noite tem Canal Livre Especial. Obrigado pela sua companhia e continue na tela da Band. Eleições 2024. Olho no voto, olho na Band. Termina aqui. Band Eleições, na Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com a TV Band.